Fala galera, estamos aqui para mais um episódio Café do Granado e hoje com dois amigos, o vulgo chefe, Viana, que é nosso treinador, mas com duas pessoas que moram num cantinho especial do meu coração e hoje nós vamos falar muito sobre performance. E para começar eu quero sempre agradecer a quem nos apoia, Master Cidadania, como eu sempre falo, foi o primeiro a nos apoiar, o primeiro a dar aquele chute na bunda e falar, vai lá cara, começa, você consegue. Também quero agradecer a Zing for Men, que fornece as roupas e me veste, como eu sempre falo, me deixa cada dia mais bonito. E ontem recebi presente da Marrê também, essa camiseta na qual estou vestindo, pela própria Zing, que fez contato com eles. Também quero agradecer muito a Marrê por estar entrando nesse podcast, estar participando do Café do Granado. Também Jardim Secreto, que fornece nosso café, Ótica Bandeirantes, que faz com que eu consiga enxergar os meus convidados, que se não fosse esses óculos eu jamais enxergaria as pessoas próximas a mim, e todos aqueles que nos apoiam de alguma forma, que fazem a sua contribuição, seja mandando vídeo, seja curtindo vídeo, seja nos aplaudindo, nos incentivando ou dando dica. E eu queria aqui falar dos meus convidados. Um é o Sadraque, famoso gurizinho, ele vai se apresentar mais adequadamente para vocês. E o Viana, para quem conhece aí do duatlon, hoje é o melhor atleta de duatlon do Brasil. Se vocês não conhecem, vão passar a conhecer. Então, Sadraque, comece se apresentando. É melhor você falar de você. Bom, galera, bom dia a todos aí. Para quem aí não conhece, aí eu sou o Sadraque, né? E conhecido agora como Gurizinho. E a gente estamos aí fazendo essa prova aí de vida, né? Que a gente tem aí no decorrer do dia a dia aí que a gente vem fazendo aí, trabalhando, família e também aí a gente entrando agora nesse mundo aí de, vamos dizer assim, de esporte, que a gente vem aí de longa data, mas não tinha essa, vamos dizer assim, essa atitude aí de pegar com mais vontade, com todos os dias treinando. Então a gente vem aí começando aí há pouco tempo aí com o nosso amigo aí, Viana, né, e que é o meu grande treinador aí, que chegou me ajudar aí a chegar tão longe aí nessa carreira. E aí, Viana, se apresenta de novo, mais uma vez pra galera aí. Vamos lá, pessoal. Então, eu sou Francisco Viana, todo mundo aí mais conhece eu como treinador, mais atleta, mas muitos não sabem também, né, que eu sou bombeiro militar, né, já são quase 20 anos aí de carreira, né? Então eu tenho minha rotina de trabalho dia a dia hoje, né? Uma rotina de expediente aí, né? Das 8 às 5h30 da tarde. E a gente vai treinando e trabalhando nas horas livres, né? Que são poucas aí. Então, além de treinador, atleta, tem essa carreira militar aí de bombeiro. E desde que entrei no esporte aí, já faz uns 16, 17 anos aí, faço porque gosto muito, né? A gente sabe que para viver do esporte hoje, performance é muito difícil. Ainda mais com vida dupla, tripla, né? Ainda mais com família, pai, esposo, filho, filha, né? emprego. Então a gente tá ali para superar os desafios, né? Desenvolver a disciplina, acho que é o principal aí, é o grande segredo. Todo mundo fala, mas como é que você consegue fazer? Né? Ninguém quer tomar a pílula amarga, a disciplina, né? Que é o todo dia ali. Né? É difícil, mas é isso que faz com que a gente consiga evoluir e se manter no esporte, né? Então eu faço o esporte em si aí porque gosto mesmo e é um desafio, né? Então a gente evoluir é um desafio e precisa ser todo dia, né? Cada dia um pouquinho. Vamos lá então, eu já vou fazer uma pergunta para você então, Viana. Como é que é tomar a pílula amarga da disciplina? Eu ia fazer outra, mas como você falou isso, e eu vou falar pra galera aqui, dificilmente você passa 3, 4 dias sem treinar no ano, né? Normalmente aí é 360 dias de treino, 365 e fica bravo quando falta aí 3 dias de treino no ano. Então, como que é começar a tomar essa pílula amarga da disciplina, já que você falou de ser bombeiro, que eu sou bombeiro também, de conseguir viver essa rotina sua de bombeiro, pai e atleta de alto nível hoje, tomando essa pílula amarga, sabendo que você tem vários compromissos no decorrer do dia. Como que é tomar? Como que é a digestão dessa pílula? A primeira questão que a gente tem que levantar é o planejamento. Isso é a base de tudo. Pôr no papel como vai ser a tua semana. Isso aí eu creio que
serve para tudo na vida, né? E eu falo que eu fiz escola com isso. Tenho muitos exemplos aí de pessoas que vêm treinar comigo de uma forma, né, que está acostumado com outros tipos de treinamento, né? E a hora que entra no meu mundo aí de planilha, de rotina, fica um pouco meio receoso, né? Mas depois percebe que é o caminho certo. Sim. Né? Lógico, a gente faz com muito controle, né? É todo dia. Mas todo dia você toma banho, todo dia você acorda, você come. Por que não treinar todo dia? Né? Tem exemplos aí que a gente vê na internet aí, Michael Phelps, né? Tem umas palestras dele que ele fala que ele ganhava 52 dias a mais por ano do que os outros atletas, porque ele treinava todos os dias, inclusive domingo, né? Então ele passou um ciclo de olímpico de 4 anos ali, ganhando esses 53 dias a mais por ano. Então ele estava um grande espaço-tempo na frente dos outros atletas. Né? Jogadores de basquete também, o Jordan, Kobe Bryant também. Mesma fórmula, acorda às 4 da manhã, faz o treino das 5h30 até 7h30, volta, treina de novo, e, enfim. Né? Essa é a pílula amarga. Então você tem que ter disciplina e foco. Então, como que a gente faz para desenvolver isso? Primeira coisa é o planejamento, que eu falei, né, pôr no papel. Porém, você tem que ter um foco. O que você quer fazer? Eu quero fazer lá um meio Ironman, né? Uma prova de triatlo aí, a gente fala que é de meia distância. Vai ter que treinar para isso. Não adianta você focar para isso e treinar para fazer uma corrida de 5 ou 10 quilômetros. Ou um triatlo, um curto. Sim. Né? Então, tem fases do treinamento que são mais curtas, mais velozes. E depois que vai ter que entrar no específico. Eu falo que a prova longa ela é legal, o pessoal gosta bastante, mas o chato é o treinar. Meu Jesus, né? Eu sei disso. É a paciência e o tempo, né? Então eu falo assim, eu não faço prova longa hoje pelo tempo que eu tenho. Gostaria de fazer, eu faço algumas ali, mas não é da forma 100% que eu gostaria de estar treinando, pelo tempo que eu tenho. Sim. Então exige muita dedicação, mas tem que ter esse tempo para você poder estar ali todo dia, né, trabalhando e evoluindo. Então, nós poderíamos falar assim que para uma boa preparação você precisa ter alguns pilares. E eu venho há algum tempo pensando nesses pilares e a gente troca muita ideia desde quando eu nem era da corrida e a gente conversava muito sobre esporte. E eu acredito que alguns pilares que a gente deva seguir para a preparação me corrija se eu estiver errado, você que vem há muito mais tempo nessa jornada de atleta, é ter clareza de onde eu quero chegar. Eu preciso olhar, falando, é lá que eu quero chegar. Então eu já sei o meu objetivo principal. Chegar no Mundial como o Sadraque chegou, e já ele vai falar sobre isso. Então, o primeiro pilar de uma preparação seria ter uma clareza. O segundo pilar, eu acredito que talvez seja o comprometimento, né? Porque eu sei onde eu quero chegar, agora eu preciso me comprometer em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, procurar um treinador correto, treinar nos horários que eu devo treinar, fazer diversos tipos de ajustes e estratégias para alcançar. Então isso vem no comprometimento. Eu acredito que o terceiro pilar então seria a disciplina, que aí eu vou tomar aquela pílula amarga de acordar 3h30 da manhã, fazer o que eu tenho que fazer, preparar o meu café para 5 horas da manhã, tá no oval aqui em Londrina, sentando a borrachada, já tá correndo, já tá pedalando, já tá fazendo aquilo que tem que ser feito. Então você acredita que esses 3 pilares fazem parte mesmo de uma boa preparação? Clareza, comprometimento, porque se você escolheu aquilo e é aquilo que você quer, você tem que se comprometer, e tomar a pílula amarga, disciplina. Você acredita que isso seria 3 pilares essenciais para a gente poder seguir e alcançar aquilo que a gente deseja? Com certeza, e muito mais, né? Saber o que você quer fazer, saber onde vai chegar e ter essa... é o foco, tá focado. Sabe, certeza daquilo que quer. Tudo possível para você conseguir, naquele dia, completar o que você escreveu no papel ali. Entendi. Então, muitas vezes você vai acordar, tá chovendo, tá frio, tá sol, tá calor, mas tem que ir, né? E eu, mais do que isso, passei há pouco tempo atrás aí por essas dificuldades. Eu falo que dificuldade, ela vem para fortalecer a gente. Sim. Então, a gente não pode se desviar dos imprevistos, adversidades. Eu falo que, para mim, tudo é adversidade. Tudo que a gente recebe, né, no dia a dia aí, né, os imprevistos são adversidades que a gente tem que vencer elas. Sim. E é difícil vencer elas, muito difícil. Mas a gente tem que estar sempre focado ali. Tem dia que não vai dar. Tem dia que não vai dar, mas você exclui aquilo ali e segue em frente. Vai ser um dia que deu errado, não vai comprometer todo o restante. Você pega, pula aquilo ali e segue. Agora ficar remoendo ali e tudo, não adianta.
é seguir em frente sempre. Remoer aquilo que deu errado prejudica o treino, então, né? Porque aumenta o nível de estresse, cortisol e e arrebenta com a gente. Exato. Um exemplo mais claro disso é uma prova. A gente vai lá e quebra. Quebrou, deu errado. Não adianta. Dorme, acorda outro dia, treina de novo. O que passou, passou. Vida que segue, nós né? não somos robôs, somos seres humanos. Você falando isso? E que temos todo... Jurava que você é um robô? Um organismo que uma hora vai dar errado. Né? Vai. Então tem que saber reconhecer que deu errado. E pra eu ir pra... E não ficar ali chorando, já foi, passou. Deu errado, pula, uma outra hora vai dar certo. Pra eu ir pra pergunta pro gurizinho, né, pro Sadraque, é interessante você falar isso aí porque... Igual você falou, tem vida dupla, tripla, quádrupla, porque é pai, é bombeiro, é emprego, é treino. Vai chegar em algum momento, eu tô passando por um momento agora da preparação lá para as 24 horas de corrida, né, aqui no Lago, aonde por buscar a organização do evento também, eu fiquei praticamente uma semana, um pouquinho mais sem treinar, porque não encaixava, não tinha como. Ou eu organizava, conversava com os prováveis apoiadores, ou eu treinava. Eu preciso fazer o evento rodar. Para o evento rodar, eu preciso do apoiador. Então eu acabei abdicando um pouquinho do meu treino para organizar. Sinto falta, acordo mais estressado, acordo mais bravo, porque não consegui treinar, é algo que faz parte da nossa vida. Então, como o Viana deixou bem claro, tudo é diversidade. Você não pode ficar remoendo. Se eu ficar remoendo, vai ser pior pra mim. E Sadraque, cara, de Barbacena, o que levou você a ver o cara que disse que não é robô? Pra gente, ele é. Falei, não vou treinar com esse cara aí, vou treinar com esse doido. O que levou você ao primeiro contato com o Viana? Falei, cara, quero treinar contigo, me ajuda. Como que foi? Então, Granado, é o seguinte, a gente... Uns anos atrás aí eu já tinha esse grande sonho de poder fazer o triatlo, fazer o duatlo, né? Já tinha esse sonho aí, sabe? E quando eu vim pra cá, eu vim pra trabalhar, né? Sou de Nova Santa Bárbara. Vim pra cá e não tinha, assim, nenhuma equipe pra mim poder treinar, né? Nunca tinha feito treino de planilha e tudo mais, né? E pra mim, o treino de planilha, eu falei, isso aí não funciona. Não vai, né? Eu queria ir nas provas, eu falei assim, eu vou dar na cabeça daqueles que treinam planilha. E eu estava totalmente errado, né? E a gente é vivendo e aprendendo, todo dia, né? E aí a gente veio pra cá, trabalhando, né? E sem conhecer ninguém e tal. E até que foi um dia, através de um amigo meu, o Fábio, né? Que a gente tá tudo junto também, né? Nessa caminhada aí hoje, né? E ele veio mostrar os treinos do Viana pelo Strava, né? Ele falou, cara, dá uma olhada nesse treino desse maluco aqui, velho. Aí eu comecei a seguir ele e tal, e acompanhar ele. Eu falei, nossa, cara, meu Deus, esse cara é foda, né? E deu aquele interesse. E eu já tinha uma bike, eu já tinha comprado uma bike pra triatlo, né? Sim. E já tinha... Aí eu mandei uma mensagem pra ele, através do Instagram, e eu falei, vou mandar, né? Vai que ele me responde. Ele foi super educado, né? Cara, não, cara, o cara foi 10, velho. Ele me mandou mensagem, respondeu tudo certinho e tal. Ele falou, vem aqui um final de semana a gente vai fazer um treino no Tauá, e vai lá pra você conhecer a equipe, você conhecer os treinamentos, né, Viana? E eu falei, cara, eu vou lá. Aí fui. Rapaz, o primeiro dia já saí quebrado. E permanece. Porque hoje chegou reclamando já. E permanece até hoje. Mas assim, pessoal, é que a gente veio, né, conhecendo e tal, fiz aquele primeiro treino, né, já falei, não, é isso que eu quero. Né, eu acho que pra isso, pra gente quiser alcançar os nossos objetivos, você tem que... É questão de escolha. Você tem que escolher e correr atrás. E é que nem o Viana falou, a constância ali dos treinos, de todo dia, isso que vai levar a um grande resultado. E no início dos primeiros meses, eu comecei a treinar com a equipe, conhecer todo mundo, né? Conhecer até mesmo você, né? Sim. Né, Granada? A gente se conheceu e tal. E só que ainda não me entrava, né, essa questão de treinar corretamente. Eu fazia, às vezes, no final de semana do meu jeito, não ligava muito, assim, não tava ainda
encaixado, né? Que nem o chefe disse, né? E só que eu nos decorrer dos meses ali, dos 2, 3 meses de início, eu comecei a perceber que eu estava ficando, no meio da semana, eu estava ficando muito desgastado e não conseguia executar o treino, né, corretamente. E eu vi que era por falta de disciplina mesmo, né, de levar mais certo, sabe? E aí eu fiz um propósito comigo. Eu falei, tá, eu vou seguir 30 dias. 30 dias certinho. Rapaz. Sem falhar. Sem falhar. Consegui fazer. Sobreviveu? Sobrevivi. Só que eu vi que eu comecei a evoluir através dessa disciplina. E aí, cara, com 6 meses que eu tava treinando na equipe, né, eu até tive uma pequena lesão, ainda não tava legal naqueles dias, né, é normal, né, a gente tá todo dia, sempre vai surgir alguma coisa. E aí o Viana chegou em mim e falou assim, Guri, vai ter um brasileiro em São Paulo e vamos com nós? Daí eu falei, cara, não dá, cara, tô sem condições agora, tal, e ele, como sempre acolhe as pessoas, me falou assim, cara, o que eu comer, você vai comer. Onde eu ficar, você vai ficar. Só vamos. Eu falei, rapaz do céu, vai me colocar nessa cilada? Eu tava arrumando uma desculpa pra não ir. Eu falei, tá bom, eu vou encarar esse desafio com vocês, eu vou. E, rapaz, eu fui pra minha primeira prova de duatlo. Né? E, assim, tinha feito, né, os treinamentos, né, o simulado e tudo mais e tal. Mas aquela pressão de prova, eu já venho de fazer prova só de corrida, mais na diversão, né? Mas é mais na diversão ali, né? Essa responsabilidade, né, era assim, era a primeira vez. E foi para participar do Paulista, né, de São Paulo. Ele fez o brasileiro, e eu fui pro Paulista. E, rapaz, eu cheguei lá, eu tava naquela tensão que eu... Diarreia, tava dando aquela tremedeira no corpo. Normal, né? Nunca tinha visto, né? Aquela emoção de estar ali, né? E aí ele me chegou e falou, não, fica tranquilo, faz o que você treinou e tal, né? Meus amigos estavam junto também, né? Tudo ajudou ali naquele momento ali, né? No psicológico ali, bom, pensei assim, na hora, no momento assim do aquecimento, eu falei, tá, se eu cheguei até aqui, é um sinal que é o caminho. Sim. E eu quero fazer o meu melhor. Então, independente do resultado, eu só vou correr e vou pedalar e vou correr de novo e terminar a prova. E aí, rapaz, deu no que deu. Eu até fiquei muito emocionado depois que acabou, né? Eu nem sabia o resultado, nada. Só de concluir ali, pra mim, foi uma vitória, né? Um maior troféu. Terminar a prova, né? Terminar a prova, né? E eu fiz o segundo melhor tempo e fui campeão na Paulista. Na categoria ou geral? Na categoria, mas foi... Como só tem premiação em categoria, né? Mas eu fui o segundo melhor tempo na prova. Entendeu? Do sprint. Na primeira prova dele. Na primeira prova? Na minha primeira prova. O gurizinho, você impressionando a gente como sempre, né? Eu queria fazer uma pergunta, Viana. A gente percebe no mundo do alto nível, ou o cara é atleta ou o cara é treinador. Você é os dois. Como conciliar isso aí? Vou tentar melhorar. Como chegar num campeonato onde você precisa se preocupar com a tua prova e na mesma prova tem atletas seus que eles querem perguntar pra você que tipo de estratégia eles vão seguir e como eu vou fazer, o que eu faço, como eu saio. Aí você tem até a brincadeira, começa forte, acelera no meio e sprinta no final, né? Que você fala. Que essa é a fórmula de você chegar no resultado. É isso. Mas como que é, cara, conseguir conciliar isso? Se preocupar com a tua prova e ainda assim ser treinador. Muitas pessoas às vezes falam, pô, o Viana, cara fechado o tempo todo. Não é, cara, é foco. Isso aí é uma coisa sua que a gente percebe que é foco. Mas como que é conseguir conciliar treinador e atleta? São muitos anos já aí nessa pegada de atleta. E como treinador eu falo, eu sou, né, hoje, né, muito mais atleta do que o treinador. Então eu sei disso, que eu fico devendo um pouco como treinador. Por quê? Porque a gente vai para o mesmo local de prova, mas às vezes a gente faz provas de distância diferente. Foi o caso lá. Sim. Até mesmo no Mundial. Eu tenho que
Orientar tá o máximo que eu consigo, mas tem uma hora que eu não consigo mais estar junto, que eu gostaria de estar. Na hora da largada, na hora que tá correndo. Por quê? Porque às vezes eu tô ali me preparando para minha prova, que é um pouquinho mais tarde às vezes. A prova do profissional hoje, ela é feita para quê? Para o público ver. Então às vezes são percursos até diferentes, com mais voltas, né? E horário um pouco mais tarde, porque esse pessoal do amador de grupo, eles fazem primeira prova, terminam e conseguem depois assistir a gente. Porque é um evento, é um espetáculo, né? O profissional aí. Sim. Né? Então, assim, eu não consigo às vezes estar lá na linha de largada com eles, porque eu tenho que estar ali me preparando para minha prova, checando o uniforme, às vezes na organização, bike, toda uma outra rotina. Então eu tento ir o máximo que eu consigo, orientar, treinar junto, faz simulado, né? Passo uma estratégia para cada um ali, cada um tem uma característica, e tento passar um pouco do que eu falar, eu faria assim. Lógico, não é todo mundo que consegue fazer, porque cada um tem um nível ali. Mas eu tento alinhar o máximo possível e também o principal, conhecer os adversários. Eles não conhecem todo mundo, eu conheço a grande maioria dos atletas aí. Então eu falo, ó, fica de olho nesse aqui, que esse aqui é o cara que tá com você ali, que vai disputar. Vai te dar um grau ali pra você acompanhar. Sim. Se você passar dele, talvez você tá queimando a tua energia. Então tem tudo isso aí, é um jogo de xadrez, não é só correr, pedalar e correr de novo, né? Tem toda uma estratégia, né, para você vencer a prova. Fazer força todo mundo faz. O duro é saber o momento certo, na direção certa, né? Então tem que ser estratégico. Saber qual o ponto que você vai ter que resistir mais a dor, porque eu acredito que em qualquer esporte de alto nível que exija essa demanda de esforço, não é só a capacidade de força que você tem, né? É a capacidade que você tem de resistir a um esforço muito alto durante um determinado tempo, né? E também saber se controlar para não gastar energia. Então tem todo esse processo aí. Tem que ter uma estratégia psicológica não pra ficar aguentar. muito fraco tem nem muito hora forte. Que você tem que tirar o pé, né? Sabendo que você pode ir mais, só que você tem que tirar o pé, não tem jeito. A gente pode até citar o exemplo do Kipchoge lá, que fez em 1h59 maratona, né? Se a gente pegar o pace dele, tem hora que ele tá com um pace mais alto do que foi o pace que ele concluiu a prova, porque provavelmente é nesses momentos que ele fala, agora é hora de eu segurar, porque eu sei que tem um momento ali onde eu vou compensar, por exemplo, tá numa subida, tá num momento mais pesado, eu seguro aqui e depois eu sento a perna lá. Isso. E como é para vocês dois, para você que tem mais experiência e pro Sadraque agora com 2 anos e meio, quase 3 anos de atleta, entender isso durante a prova. Porque existem algumas pessoas que falam, cara, tem como pensar durante a prova? Ou é simplesmente fecha o olho e vai? Como que é entender isso? A sua experiência de 15 anos de atleta, depois o Sadraque fala também da experiência dele, como que ele conseguiu entender isso em tão pouco tempo. Isso leva um tempo para entender, porque precisa do quê? De experiência, de provas, né? Então, pra gente fazer muitas corridas de ruas é uma ótima experiência. Fazer provas menores também é outra experiência, porque às vezes você sai numa prova menor, você tá ali como favorito, então você tem que fazer força, não pode deixar dar sorte pro azar, né? Chance pro azar. Então tem provas que a gente vai ali e tem que fazer força do começo ao fim para demonstrar um pouco de superioridade, porque faz parte, né? Seria esquisito eu ir numa prova menor e não fazer nada, né? E perder, né? Então a gente tenta deixar ali, mostrar o alto nível nosso que a gente tem, né? Mas aí quando pega uma prova que tem grandes atletas, é uma disputa mais acirrada, aí temos que usar a estratégia. Então você acredita que, por exemplo, vai numa prova comum aqui da cidade, não vamos citar nome de nenhuma prova, porque às vezes a gente pode cometer um equívoco, que você sabe que tem atletas mais fracos, seria uma falta de respeito sua correr de forma desleixada, vamos dizer assim, só porque tem um atleta, vou falar de mim, né? Que tem um pace de quase 10 minto, né? Eu consigo correr ali a 7. Seria um desrespeito você correr ali do meu lado, dando risada, e tipo, no final eu dou uma na boca desse cara aí, só pra ele ver que eu sou o cara. Então o certo, você acredita mesmo, que mesmo em qualquer prova, você sair no seu nível, dar o seu melhor, ou o melhor pra aquela prova. Exato, porque essa prova tá sendo também um teste pra mim mesmo, é uma luta contra a minha pessoa atleta, então eu tenho que ir lá para fazer o meu melhor tempo. Mesmo que não tenha outros atletas que vão disputar comigo, eu sempre uso a prova como uma estratégia de teste. Entendi. Então, se chegar uma prova lá que, né, não tem grandes atletas ali, é um teste
eu contra eu mesmo. Então Contra o próprio tempo, é né? até pior porque é mental. Porque aí é mais difícil, você não mais tem difícil. alguém te puxando à frente, eu tenho né? que ficar olhando pro relógio, o pace e acreditar que eu vou conseguir fazer melhor. Você acredita que quando você tá sozinho, vamos dizer assim, numa prova dessa, a vontade de desistir é maior? Não, Não. não. Eu consigo manter esse foco. Você consegue manter como se estivesse disputando com... E como que você fez isso? Porque experiência. É natural que a gente tenha vontade de desistir em algum momento na prova, principalmente quando você tá lá com muita dor, você fala, puta, o que eu tô fazendo aqui? Não, essa questão de querer desistir, às vezes parar, acontece bastante. Mas a gente vai levando. Eu falo que a prova só termina quando acaba. Eu só paro prova porque ou furou um pneu, ou lesionei, desisti porque... Patológico mesmo, vamos dizer assim, né? Ou material, né? exemplo, assim, ano passado mesmo. Eu fiz uma prova sábado à noite em Biporã. Era de 8 km. Essa foi difícil. Fui lá, fiquei em quarto geral, né? Tinha grandes atletas, consegui um resultado bom até, né? Pra quem só faz o triatlo. Fui disputar com só corredores. Sim. Né? Legal. No manhã seguinte, eu tinha outra prova pra fazer aqui, com nível mais baixo, não tinha premiação em dinheiro, né? Era uma prova mais de... lúdica, assim, mas Sim. tinha uma disputa ali, tudo de troféu. E nessa prova, com 3 km de corrida, eram 10, eu quebrei. Eu não queria mais correr. Eu tava cansadíssimo, porque eu fui dormir tarde. Eu tive uma grande descarga de adrenalina. Sim. No sábado, fui dormir tarde, acordei cedo, fiz toda a minha rotina que eu gosto de aquecer na bike antes. Pedalei uns 25, 30 km antes, então leva tempo, então tive que acordar mais cedo. E chegou na hora da largada, largou e deu 3 km, eu queria ir embora. Queria parar. Quase que o gurizinho pegou ele. Queria parar, não queria mais correr. Só que fui levando, tirei o pé, falei, não, vou terminar isso aqui. Ganhei a prova ainda. Com, assim, pra mim, né, foi um pace terrível, um ritmo terrível, um tempo horrível, mas ganhei, né? Então terminei a prova em respeito aos outros, o pessoal tava lá assistindo, né? Tem gente, hoje você assim, entende que tem gente que vai só pra te assistir. Ganhei a prova, mas me senti um derrotado. Mas eu tenho essa consciência de que aquele dia eu não tava bem, porque no dia anterior 2 provas seguidas. eu tinha feito já um grande resultado. E não tava sem condições nenhuma de ter outro grande resultado. Não tinha. Entendi. Então eu só terminei a prova, venci a prova, mas o ritmo que eu fiz ele foi terrível. Então, o que eu acredito é que naquilo que a gente voltou, né? Comprometimento. Você estava comprometido com a prova, você falou, vou terminar independente de como eu termine. Eu tenho que terminar essa prova. E, Sadraque, fala você, cara. Como que em tão pouco tempo a gente acompanha, a gente... Só agora, desde que a minha filha nasceu, que a gente não tem treinado mais tanto tempo junto, né? Mas a gente treinava junto, tava junto ali o tempo todo. Como que foi que em tão pouco tempo ter essa evolução e adquirir talvez uma consciência parecida com a que o Viana tem hoje de, cara, não, eu preciso permanecer. Eu sei que o trabalho mental, o trabalho emocional, ele vem junto e a parte também do treino, mas como é se entender atleta dentro da prova em tão pouco tempo, porque em tudo na vida gera cansaço, gera vontade de desistir, gera vontade de parar, gera dor, e você teve uma evolução assim que para todos do nosso meio fala, caramba, muito rápido. Então, assim, a minha vontade de querer chegar em alto nível, isso é o que me fez dar vontade de querer chegar onde eu cheguei, sabe? Sim. E eu consegui, né, eu acredito assim, eu jamais esperava de chegar aonde eu já cheguei, né? Porque eu não acreditava que eu na minha idade que eu tô, hoje, 38 anos... Parece mais. 79. Eu não acreditava que era possível chegar a correr aí um pace de 3:30, né? A pedalar. Eu tenho salvação ainda? Né? Eu achava que não tinha, mas assim, que nem eu tava falando, né? No início, né? Né? Eu coloquei como objetivo, falei, não, eu vou conseguir, vou vencer através dessa primeira prova que eu fiz. Me deu mais vontade ainda de continuar. Né, me fez acreditar que era possível. Né, e aquele sonho que eu tinha lá de criança, de poder participar de uma grande prova, né, de um mundial, isso acendeu a luz lá no fundo do túnel, né? E eu falei, nossa, eu acredito que eu consigo chegar lá. E aí me deu esperança nisso, sabe? E eu falei, não, vou conseguir. E fez o que me fez hoje, né? Foi essa vontade de querer vencer. O mais difícil é o quê? É treino. É a disciplina de você manter
todos os dias. Você levantar às 4 horas da manhã para poder fazer o seu cafezinho ali, né? Tomar, e 5 horas você já tá pra rua, você já tá louco, né? Fazendo o que tem que fazer. Né? Isso aí eu acho que é o grande diferencial da pessoa querer vencer. E por quê? Esforça que lá na frente é certeza que massa vai que vir o você falou, resultado. né? Porque querer vencer todo mundo quer, né? Acho que se a gente fizer uma enquete Sim. no Instagram, em qualquer lugar, quem quer vencer na vida? Todo mundo. Vai Todo dar mundo lá vai querer. 200% de gente querendo vencer. Vai passar o Agora, ar querer fazer o que tem que fazer pra vencer, eu tenho certeza que é o mais difícil pra todos. difícil. Porque no treino, eu sei que vocês treinam o horário que treinam, porque é logística, é o horário que dá, não é porque vocês querem acordar 3h30 da manhã, Sim. que todo mundo se pudesse acordar um pouquinho mais tarde, fazer um treino no horário mais nobre, como a gente fala, todo mundo faria, porque todo mundo quer conforto, mas é por logística, então a vontade tem, o desejo tem, só que realizar aquilo que você tem que realizar para alcançar, que é o mais difícil. E eu acredito que o mais difícil no nosso treino não é o treinar, é muitas vezes acordar o horário que tem que acordar, tipo 10 para as 4 da manhã, ou 4 horas da manhã, que alguns acordam, eu que moro mais longe, nem durmo, né? Você tem que estar disposto. Vai direto. Você tem que estar disposto a realizar. Passar por esse processo. Passar por esse processo. E aí me fala, Gurizinho, como que foi para sua esposa, para sua filha, porque você não vivia isso. Você não vivia dessa forma. Não. Mostrar para elas que, ó, é isso que eu quero, vocês estão comigo. Ou em algum momento a sua esposa falou, a Monique falou, para de ser retardado, vou acordar esse horário. Como que foi isso? Então, a gente, né, a minha esposa, graças a Deus, ela é uma pessoa que me ajuda demais e sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado, né? A minha filha também é outra menina que é elétrica, que quer também as coisas dela, né? E me fez, assim, entrar nisso, é a questão do horário, né? Porque à tarde não dá, eu tenho o dia todo de trabalho, Sim. né? A vida tem que seguir. A gente não vive do esporte, né? Que pena, né? A gente tem que usar o esporte para a saúde e para os nossos objetivos aí, né? Que agora, né, acendeu essa vontade de querer chegar mais longe. E a minha família sempre me apoiou. A minha esposa, né, me ajudou demais. Só que assim, na questão do horário, eu tive que se adaptar. E por isso que me deu esperança. Por quê? Porque encaixou corretamente os treinos por ser de madrugada. Sim. Eu tive que me adaptar a levantar esse horário. Dormir mais cedo. Dormir mais cedo. Porque esse horário, a minha família tá dormindo. Minha esposa e minha filha tá dormindo. Quando eu chego do treino, a minha esposa já levantou, já tomou café, tá se ajeitando ali pra trabalho também. E a minha filha ainda tá dormindo. Então eu chego, eu acordo ela, então a gente faz tudo essa, né? Consegue ter a rotina familiar ainda cedo. Isso, com certeza, a gente consegue ter. E o período da tarde, depois do trampo, né? Eu chego, vou buscar ela na escola. Então eu tenho esse convívio com a família. Que legal. Então foi isso que me deu mais força. Por quê? Porque daí eu tive o apoio 100% da família. Eu não deixei, vamos dizer assim, a desejar. Olha que bacana, porque você só prova que dá pra viver o momento com a família e treinar. Porque a maioria das desculpas, acho que geral mas e minha família? Sim. Eu não tenho tempo. Tempo tem, né? Tempo tem, sim. É só fazer o tempo, né? Criar o tempo, né? E criar o tempo. Eu falo, põe no papel, planejamento. Logística e execução. É porque o difícil eu quero treinar. Aí provavelmente quando a gente vai treinar com o Viana, que é a característica dele, ele fala, eu treino às 5, quer ir comigo? É esse horário. Fala, putz, pra ir às 5. Bem lembrado, até no início, né, quando ele falou assim, estamos treinando às 5 da manhã. Eu no início, nessa primeira semana, eu ia à tarde. Só que daí eu comecei a ver que não tava dando certo. Por quê? Por causa da minha família e tudo mais. Eu falei, nossa, eu vou ter que ir levantar às 4 da manhã. Foi muito difícil, Aquela raiva, cara. eu sei As disso. primeiras semanas ali foi... Talvez comigo, sofredor. quando eu comecei a treinar, ele foi mais ignorante do que com vocês, porque a gente já se conhece há um tempo por causa do quartel. Ele toma a planilha, vai lá às 5 horas da manhã. Que é esse horário. Ele fez desse jeito. Eu falei, puta que pariu. Eu tinha acabado de sair de uma planilha que o cara arrebentava também, veio pra um pior. Não, eu vou parar com tudo. Aí, infelizmente ou felizmente, permaneci. E, Viana, uma pergunta que eu sempre quis fazer, que eu faço, a gente já conversou sobre isso.
8 mundiais. 8 mundiais, né? 7. 7 mundiais. 7. Um como amador e 6 como elite. Como é se manter tanto tempo como o número 1 do duatlon, não vivendo do esporte? Eu falo, né? É o foco, objetivo, crescimento. Então, quando eu comecei, né, em 2007, eu fiz minha primeira prova de triatlo do Sesc. Fui porque era gratuita, tinha uma bicicletinha speed lá, né? Fui lá e encarei a prova. Quase não terminei, mas terminei. Uhum. E aí foi o começo, né? Isso em 2007 ainda. E aí a gente vai conhecendo as pessoas do esporte, tudo, né? E, né, como eu nunca fui, né, minha característica de ser um bom nadador, né? Tenho um bom nível de natação, mas para competir profissional, Não dá, alto né? nível não dá. Eu comecei a nadar com 18 anos. Aprendi a nadar para entrar no bombeiro. No quartel. Aprendi a nadar 100 metros para entrar no bombeiro, né? Então foi tardio, né? Tive uma evolução, mas a gente fica estagnado um tempo ali num nível que é difícil evoluir. Então foquei o quê? Nas minhas características, né? De ser um cara um pouco mais forte. Comecei musculação com 15 anos, sempre gostei de esporte. Então parti pro duatlon, conheci o duatlon. Então fui fazer brasileiro de duatlon. Primeira prova minha em 2008 de duatlon, fui campeão brasileiro na categoria. E descobri que tinha esse tal de mundial. Igual esse aqui também, fui tudo descobrindo. Natural. Tem um trem diferente ali, né? E aí, comecei a correr atrás igual ele também. Pedi ajuda ali, daqui, muita gente me ajudou e fui, né? Foi um desastre, porque eu fui tudo sozinho, né? Na prova me furou pneu, não podia pegar vácuo na época. Eu peguei porque tinha furado pneu, que eu troquei de roda, queria tirar o tempo, aí me pegaram, tomei punição. Mas enfim, concluí a prova, né? Beleza, foi uma experiência incrível. E fiquei um bom tempo sem ir a mundiais. E aí continuei fazendo duatlon, triatlon, né? Os brasileiros. Então fui campeão amador 2008, 2009, 2010, 2011. Tudo na categoria por idade. Então aí foi... Isso no brasileiro. Brasileiro. E aí eu fui conhecendo, né, os atletas, a gente vai fazendo amizade, ver que, né, tem uns caras ali que foram pra elite, né? Cara que não daria pra ir na elite vai mesmo assim, e toma na cabeça. Eu falei assim, eu ganhei já tanta categoria, vamos tomar uma na cabeça também? Vamos apanhar, né? Vamos lá, é assim que cresce, né? Então cara, fui lá desafios, em 2012, né? A primeira prova, como me inscrevi no profissional, e tomei na cabeça. Lógico, Natural, né? Tava com um bom nível assim de corrida, tudo, evolui bastante, mas não era um nível suficiente. E por azar ainda era junto o brasileiro e um sul-americano, então a gente tinha atletas de fora também, do mais alto nível. Terminei a prova, fiquei longe ali, sei lá, acho que largaram uns 18 atletas no profissional, fiquei em 14º, 15º, algo assim, né? Não foi o último do profissional, mas me senti um derrotado. Sim. Porque eu falei, sou muito ruim. tá difícil isso aqui, não é, né? O pessoal vem aqui, mas é que foi uma prova além do normal. Beleza, continuei, segui em frente. No ano seguinte, como foram, acho que não lembro se foi 2 ou 3 provas no campeonato, né, soma pontos, eu fui vice. Mas é porque tem essa dificuldade. A gente tem, o Brasil é muito grande, então teve uma prova que foi em Porto Alegre e outra em Brasília. Uhum. Então, para quem tá no Nordeste, totalmente desfavorável, né? Mas enfim, tem gente que também não deu a logística. No ranking ali, na pontuação ali, fiquei em segundo. Fui vice. Falei, legal, vamos continuar. E a gente vai continuando, vai evoluindo, vai conhecendo as pessoas, né, tudo mais. E chegamos em 2015 com a primeira vitória. Campeão. Foi lá em Manaus. Fresquinho lá. Em Manaus. Era a minha segunda vez indo lá, exatamente. Em 2013 teve uma prova lá em Manaus, foi terrível. Era o tempo todo pensando que não ia completar a prova pela umidade, calor, diferente do nosso clima aqui. Terminei, acho que eu fui quarto nessa prova. Era um campeonato, então fui quarto, pontuei. Mas no final eu fui vice. Daí voltamos lá em 2015, era uma etapa só. Posso dizer que não tinha os atletas melhores do Brasil, de alto nível, mas tinha caras fortes ali que sempre ganhavam de mim. Uhum. Né? A gente conhece os atletas. E acabou que essa prova, como eu já tinha essa experiência de 2013, eu sabia como é que ia ser. Então tudo que eu falo, a gente usa a experiência e conhecimento dos adversários. E consegui vencer. Então isso aí que começou a me abrir mais os olhos assim, de querer continuar e querer trabalhar mais duro para continuar no topo ali, que é o mais difícil.
Uhum. E a gente fala muito sobre motivação. Você acredita nessa palavra? Assim, de acreditar, não, motivação? Ou você acredita que algo te leva a ter motivação? Porque nós estamos num boom onde você precisa ser motivado, e sei o quê, motivação. Eu acredito que a gente precisa ser motivado. Existe até a dopamina, que é o hormônio que nos leva a ter motivação para realizar as nossas atividades. Mas você coloca isso muito mais em conta em ser motivado ou ser disciplinado, que você fala o tempo todo sobre isso? Eu acho que os dois andam juntos. Porque eu tô o tempo todo motivado. Tem uma frase, não lembro quem fala na internet aí, que não tem um ser humano que acorda todo dia motivado. Cara, eu vou dormir todos os dias já pensando em acordar logo para ir treinar. Ai, meu Deus do céu. Todo dia. Como que faz pra pegar isso? Todo dia eu durmo falando, porra, vamos dormir que eu tenho, daqui a pouco eu tenho que treinar. Vou Porque treinar. eu quero treinar. Eu quero estar lá. Quero ter essa sensação. Porque é difícil durante, lógico que é. Mas depois que você acaba, não tem coisa melhor. Exatamente. O teu dia flui. A gente treinando às 5 da manhã, Exatamente. 6h30 ali, 6h40, tá acabando. Eu tenho que chegar na minha casa 6h45, 10 para 7 no máximo, hoje. 6h40 tá acabando o treino ou a gente? Os dois. Então, assim, depois que você acaba, o teu dia ele parece um turbilhão. Porque outro, você né? já aumentou o teu batimento cardíaco, tua temperatura corporal, né? Tem todo um processo ali bioquímico no organismo. Sim. Que vai te levar também a uma boa performance durante o dia. Lógico, tem os picos ali que tem dia que dá o sono, não tem jeito, né? Mas só que você já chega na frente da galera ali na frente, né? Chega já motivado. Chega acelerado. Energizado. Então é isso. Você saber que você tem que fazer para chegar lá na frente. Então é disciplina com motivação. Você tem que gostar. Agora você vai fazer obrigado, não vai durar muito tempo. Tô indo nessa bosta aqui. Aí já era, né? Eu, como treinador, tenho essa experiência. Eu vejo o pessoal entra, sai. Tá. Você acorda motivado todo dia. Vontade de treinar todo dia você tem ou não? Tem um dia que você fala, putz, cara, vou caguetar o seu. Hoje você acordou atrasado pro treino, né? Eu posso explicar. Boa explicação pra isso. Hoje você acordou. Quem tá vendo hoje é sábado, tem dia de transição. Ele acordou atrasado e tem prova. Eu printo e posto depois. E cheguei na frente do mundo Ele ainda. chegou primeiro que a galera. Mas quando você acorda atrasado assim, você fala, puta, tem que ir, caramba. Eu falo, nossa, podia ficar na cama. Tem algum dia que você não tá com vontade de treinar mesmo, sabendo que vai realizar? Difícil. Todo dia eu acordo pra ir treinar. Tá, Eu porra. acordo pra vencer. É assim que Eu funciona. também acordo pra vencer. É assim que funciona. Se você não fizer o treino naquela hora, não vai ter outro momento. Então você tem que fazer aquilo naquele momento. O treino é sua prioridade. Não é prioridade, tá encaixado na minha rotina. Eu tenho que Naquele fazer aquilo. horário. Se eu não fizer aquilo naquele horário, Já não dá mais certo dificilmente eu horário. vou conseguir recuperar durante o dia. Tem dias que eu consigo, mas a maioria dos dias não. Então é porque tem que ir porque é aquele horário. Planejamento. Tá encaixado ali. É o planejamento. É igual você acordar e tomar café. Exato. Você vai acordar e tomar café. Não vai todo dia? É a mesma coisa. Se você não tomar café aquela hora da manhã, você não vai conseguir tomar café da manhã outro horário. Porque é da manhã. Exatamente. Você pode tomar na hora do almoço, você pode tomar, mas o café da manhã você não vai tomar mais. Já é isso foi. que eu penso, já foi. Exatamente. É isso. Cara... Passou, perdeu. É aquele momento. Não volta mais. Vivendo e aprendendo, né? Gurizinho, escolha. Você falou sobre escolhas. Como foi pra você fazer essa escolha de optar por ser um atleta, mesmo que amador, mas no nível que você tá, a gente vê na cidade aí, você ganha as provas na categoria, perde todas pro chefe, ou fica em segundo ou primeiro na categoria, né? Fazer o quê, né? O dia que ele não Sim, for, quem sabe, é normal. né? É normal. Natural. Quer ser grande, tem que estar com os grandes, né? Não vai andar com aqueles que não vão te levar a um caminho melhor. Mas como foi, cara, fazer essa escolha? Porque a gente sempre tem 2, 3, 4, 5 caminhos para escolher. E muitos dos caminhos são mais gostosos de ir. Sim. Você sente muito mais prazer momentâneo. Como foi fazer essa escolha de, vou usar um termo aqui, de se arrebentar todos os dias de manhã para alcançar aquilo que você deseja? Então, essa escolha minha foi porque eu tinha esse grande sonho de poder participar de uma prova no nível de mundial. Então foi o que me fez a escolher essas rotinas de treino todo dia, ir lá, né, tá mesmo quebrado, mas a gente tava lá, entendeu? Né, nos dias mais frios lá, durante esse processo, desse período de tempo, né, eu tava do lado desse cara aqui, entendeu?
Teve um dia só que eu não fui, né? Porque ele falou assim, não, hoje você não vai. Foi quando o gurizinho tava morrendo. Tava muito frio. Tava muito frio, cara. Só fui eu. Mas assim, é questão de escolha, assim, do que você quer. E o que me fez também a fazer essa escolha de entrar nesse esporte com vontade mesmo de querer vencer, teve quando eu iniciei, lá atrás, lá uns 8 anos atrás, quando eu iniciei na corrida de rua, e eu tava correndo até bem. E passou um senhor acima de 60 anos. É cara. horrível, né, tomar essa. Sem uma perna. Cara, ele passou, rapaz. Ele me passou mais uma passada tão grande que eu comecei a olhar aquilo lá e eu cheguei a me emocionar. Por quê? Porque ver uma pessoa naquela idade, correndo naquela velocidade, e eu tentar acompanhar e não conseguir, daí o que me fez assim pensar, a chegar na idade dele, correndo daquela maneira, correndo daquele jeito, ver a saúde daquela pessoa, né? Chegar naquele estado assim, foi incrível ver aquela pessoa naquela idade correr daquele jeito. Então me fez a escolher. Né? E falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. Quero chegar lá meus 70 anos, 80 anos, como eu já vi pessoas agora 87 anos. Lá em Boston, lá, né? A senhora que terminou também eu presenciei. Baixo pra caramba. Então, eu presenciei no Mundial, agora que a gente tava lá, um senhor de 87 anos, fazendo o duatlon, fazendo a mesma prova que eu fiz. Então, pra mim, foi vamos dizer 87? assim, 87. Caraca. Pra mim, foi um combustível de motivação ali, de vontade de querer continuar fazendo isso, demais. É aquele momento que passa na cabeça, e eu querendo desistir, né? E eu querendo largar tudo, passa então, pra mim, esse desistir, pra mim, não faz parte da minha vida. Eu quero só vencer, independente do resultado, independente de onde eu vou chegar. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu quero falar sobre uma outra coisa aí, sobre uma novidade, né, Viana, que tá vindo aí. Mas colocar algo sobre isso que você falou, que muito mais que ser atleta, depois o Viana pode falar disso também pelo fato de ser mais tempo do que nós, muito mais que apenas os resultados, muito mais que 7 mundiais, muito mais que tetracampeão brasileiro, né, em elite. Elite foi tetra, né? Tetracampeão brasileiro. Muito mais do que isso, o esporte ele gera um outro tipo de transformação, né? E acredito muito forte nisso, tanto é que é muito do que eu falo no curso que eu vou lançar, é muito do que eu falo nos vídeos que eu posto, de que não tem como ter o esporte separado da vida. Se você conseguir juntar o esporte com a vida, você consegue performar nas duas áreas. Seja lá o que você vai fazer, você consegue performar. Não acredito que isso que você fale quando a gente vê um jovem senhor de 87 anos dando na nossa boca, né? Porque não é independente se ele corre mais ou menos que a gente, mas só o fato dele estar lá no Mundial com 87 anos, realizando aquela prova, e a gente antes de ir, vocês antes de ir, talvez fica vendo um monte de empecilho, né? Falando, não vai dar pra eu ir por causa disso. Aí se eu for lá e não sei o quê. Aí você chega na prova e fala, putz, tiozinho ali, o vozinho, 87 anos, tá aqui. Ele não desistiu. Não parou. Ele poderia inventar, ele tem todo o direito de inventar qualquer desculpa, ele tem 87 anos. Ele 87 anos, é hora de ficar. Meu avô tem 89, né? Então eu posso ficar aqui tranquilo, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas não, ele tá lá, ele permaneceu, né? E é a prova pra você que tá assistindo a gente que sempre há tempo, né? Sempre existe tempo pra você começar algo novo, né? Independente da idade que você tem. E falando em algo novo, o que tá vindo de novidade, Viana? O que tá vindo aí pra gente? Desconto? É o quê? Descontar minha raiva em vocês. Isso você faz toda a planilha. Quando eu abro a planilha, eu vejo, nossa, ódio. Né? Mas o que tá vindo de novidade, Viana? Então, a gente volta... Aqui, pessoas vêm e falam comigo, né? Que quer treinar. Daí quando eu falo assim, é dessa forma que eu faço. Tem os dias da semana aí que dá pra ir junto, mas é 5 da manhã e eu passo a planilha. Mas daí as pessoas querem, mas você não fica ali igual as outras assessorias, né? Controlando o treino, de corrida, tudo. Então eu falo que hoje eu tô mais atleta do que treinador, devendo essa parte de treinador. Por quê? Pela minha logística. Então eu tô agora resolvendo essa logística, né? Rotina familiar e tudo mais. E quero estar lançando agora assessoria só de corrida do Viana, presencial. Então, essa é o projeto que
que vai ter aí vamos ver se a gente consegue já tá em julho pondo em prática aí. Então, Sim. pra gente ter... Porque muitos me procuram e desistem de treinar comigo porque eu não vou estar aquela figura lá no fim da tarde no lago, igual, né, como deveria, grande maioria, como né? deveria ser uma assessoria mesmo. Né? Então é para ajudar. Eu sempre falo que eu gosto muito de ajudar as pessoas com treino, com experiência. Todo mundo me procura e eu tento ajudar o máximo possível. Então falta essa parte de estar ali como treinador, orientando mesmo, né? Ter uma equipe. Então esse é o lançamento. Então vamos ver se em julho a gente consegue pôr aí em prática a assessoria do Viana, somente de corrida. Com o nome Viana Triathlon mesmo. Pode dizer uma subdivisão, né? Sim. Viana Running, Aham. né? Viana Run, alguma coisa assim, Viana Corrida. Estamos ainda estudando isso aí, então eu tô me organizando para daí de início de segunda e quarta, 6h30, 6h45 da tarde, ali no aterro ali, né? Para quem já conhece, ali tem a loja que apoia a gente, né? A Bayer. Sim. Então vou usar ali como o ponto base, inicial, né? o ponto base, né? Para ter uma estrutura. E vamos pôr em prática aí o pessoal que gosta de correr, quer evoluir, quer aprender, né? Não precisa ter medo, né? Eu falo que Precisa sim. eu crio esse personagem, né? Mas Precisa. que é a nossa diversão, a gente se diverte, né? Um personagem assim. Ele se diverte mesmo, gente. E o pessoal gosta, né? Então, hoje... Então a gente tenta levar ao máximo a sério o treinamento, mas, claro, tem a parte divertida, né? A resenha. A resenha, que é o Mas legal, né? Eu valorizo muito o que eu falo, a disciplina, de encarar o treino como algo importante que deve ser feito da forma que é passado. Então, hoje você entende que muitas pessoas não querem só a planilha do Viana, mas querem o Viana, né? Querem a presença do Viana, porque pra gente que treina, eu que treino, às vezes faço treino em horário diferente, Sadraque também quando não tem como fazer horário diferente, a gente já entendeu que não necessariamente a gente precisa estar com você para que o treino aconteça. Eu venho do esporte já há algum tempo também, então eu entendo que não tem como o treinador estar o tempo todo. Mas hoje você consegue entender que até para uma nova fase, futuramente aí, a vida de atleta ela vai vencer, né? Você vai ter que parar com essa vida nesse nível que você está vivendo. Você entendeu que as pessoas querem a presença do Viana, querem poder falar, cara, ó, meu treinador tá aqui do meu lado, ó, o cara com 4 títulos brasileiros, 7 mundiais, o brasileiro mais bem classificado que tá no mundiais aí 7 anos seguidos praticamente. Então, você conseguiu perceber isso, que as pessoas hoje não procuram só essa planilha, mas procuram você? Sim, tem pessoas em Londrina que treinam comigo hoje por planilha e que eu nunca vi, pessoalmente. Tem aqui, eu não consigo, porque a pessoa treina à tarde, noite, e o treino que eu posso estar indo é às 5 da manhã. E não é todo mundo que tem essa disposição. Mesmo que possa, não quer ir às vezes, né? Se a pessoa pode treinar à tarde, ela não vai se esforçar tanto para ir de manhã, porque Exatamente. não é fácil. Porque pela logística dela, é mais fácil treinar depois do serviço, depois do horário do expediente ali, que seja. Então, eu não me sinto bem, né, de não poder nunca estar junto com essa pessoa que só corre aí. Eu tento puxar ela para fazer uma bike no meio do caminho ali, né, pro do alto, que auxilia bastante, né, é mais um treino com uma baixa carga de intensidade ali, tudo, que não vai lesionar. Então, tem muitas pessoas hoje em Londrina que treinam comigo via planilha e que eu não consigo ver. Vejo às vezes quando tem prova. Daí a gente se encontra na prova, tá, tudo. Mas eu não tô ali sempre assessorando a pessoa, como deve ser uma assessoria mesmo. Entendi. Que bacana isso, gente. Ó, novidade pra vocês. Eu vou falar que ele vai ficar bravo. Eu não sei quanto que ele vai cobrar, mas quem procurar ele por causa do podcast, ele dá desconto. Faz esse corte, viu, Ender? Coloca lá, desconto do lançamento do Viana. Eu não sei quanto que ele vai cobrar. Ele vai cobrar 400, aí o desconto vai vir pra mim. Brincadeira. E Sadraque, cara, eu postei ontem falando de você, que sua maior característica é o seu coração. Fala um pouquinho desse coração que você tem aí, porque a gente te conhece, a gente sabe quem é o Sadraque, te vê muito da luta do Sadraque, e independente do que esteja acontecendo com você, acredito eu que dentro do grupo é o que mais se preocupa com todo mundo. E se alguém falta, ou às vezes você pergunta pro chefe, por que o cara não veio, o que tá acontecendo, você sabe de alguma coisa? Isso já veio com você desde sempre ou o esporte potencializou isso?
Isso aí já vem dentro de mim aí desde de criança, desde quando me conheci por gente. Faz tempo, né? Isso faz tempo. Né? Então, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, de poder, né, de querer aquela amizade, de conhecer pessoas e em querer ajudar o próximo, sempre estar ali, junto ali e querendo o bem de todo mundo, né? Se tem algum, vamos dizer assim, algum probleminha que dá ali entre pessoas ali, eu sempre fui aquela pessoa de estar sempre ali tentando... Intermediando, né? Intermediando ali, apaziguar, sabe? Isso na escola, eu sempre tive isso, né? No meu trabalho, eu também faço isso, eu trabalho na cabeça das pessoas para não levar a pessoa a querer fazer o mal para ela mesma, Sim. né? Então eu sempre gostei de estar sempre ajudando as pessoas e não para se aparecer, pelo contrário, né? Sempre ali querendo fazer o melhor ali para as pessoas entenderem que a vida, estamos aqui de passagem, não vamos ser mais que ninguém e a gente tem que viver bem. A gente percebe isso em você mesmo, que é de forma genuína, não é querendo aparecer ou como diriam por aí, né? Se amostrar, né? Você você não quer se mostrar, você não quer crescer através disso. Então, fica aqui para todo mundo que uma das maiores características do Sadraque, sim, além de ser também um excelente atleta, é essa questão do coração, Sadraque. Então, fica o meu reconhecimento aqui para você. Obrigado. Que isso eu já te falei em outros momentos e acho que deveria ser falado aqui. Mas eu quero tocar num assunto importantíssimo, mundial. Tanto você quanto Viana. Mas agora eu quero ouvir de você. Me fala, cara. Eu ouvi na mensagem que o Viana mandou no grupo, o Sadraque fez o que tinha que ser feito. No grupo. O que foi, cara? Classificar para esse Mundial, ir lá e pegar a classificação que você pegou, que você talvez não imaginava. Eu jamais sonhava de ter chegado onde cheguei, né? Mas mesmo alcançando esse sonho, né? O maior resultado, assim, aí foi sem palavra para agradecer a Deus, né, por ter proporcionado isso na minha vida. No início, quando eu comecei para poder fazer essa preparação e tudo mais, para a classificação, que a gente tem que fazer o brasileiro, né, aqui para poder classificar. E faltando menos de 2 meses para a prova do sprint, que sempre acontece em Barueri, São Paulo, eu passei por uma situação muito complicada na minha vida, questão de saúde. Eu tenho problema de rim, de cálculo renal, e faltando menos de 2 meses, eu treinei desde o início do ano, era o meu primeiro ano passado de federado, né, pela Associação de Triatlo, né, e eu tive um cálculo renal e fui pro hospital e tive que fazer aquela... Lembra que eu falei de adversidades? Exatamente. Então, e aí, rapaz, essa foi o grande desafio da minha vida. Por quê? Porque eu tive que fazer, né, a cirurgia, tirar o cálculo renal, só que na primeira, né, vez não conseguiu tirar, tive que fazer um segundo procedimento. Nesse segundo procedimento veio a ter uma bactéria, é uma das bactérias que, na verdade, é a mais forte que tem. Sim. Então, se corre um risco de morte terrível. É muito grave se não tratar no momento certo. E essa bactéria pegou o cara errado. É mais ruim que ela. Pior. Não, verdade. Isso eu sou mais ruim mesmo. Nem porque bem, senão eu não tinha vencido. E aí fez um trabalho muito grande na minha cabeça para poder vencer esse desafio. Por quê? Porque eu dependia da classificação para mim poder fazer o Mundial. Sim. E voltando a treinar, faltava 1 semana para a prova. E aí até falei com o Viana, né? Falei, ô chefe, como a gente chama, né? Ô chefe, e aí, cara, eu quero ir fazer. Daí ele falou assim, gurizinho, ó, seguinte, se você não quiser ir, não tem problema. Você prepara pro standard, você vai pro standard. Mas eu falei, cara, já tava com viagem tudo certo, um hotel lá, tudo, né, programado. Daí eu falei, eu vou lá fazer e vou fazer o que der pra fazer e, né, como já vou usar como volta... Por base, né? Por base, como volta já. E fui, acabei ainda fazendo um resultado ainda top ainda, né? Ainda fiquei em 4º na categoria ainda. E classifiquei pro Mundial.
E aí depois eu fiz o stand e tudo mais. E aí a gente começou essa preparação e chegou no final do ano, né, na prova que o Viana, até ele falou, né, no outro, que ele fez 2 provas, eu também fiz esse dia, né, eu tava com uma fascite plantar. Nossa. No final do ano passado. e fiz as 2 provas, cara. À noite a gente fez. Eu fiquei ainda, acho que se não me engano, foi 12º. 12º no geral. E ele ficou em 4º. Então, pra mim, foi um resultado top, porque tinha vários atletas de alto nível ali. Nível, né? E como ele falou, a gente faz, né, o duatlo, né? Corre, pedala e o pessoal só atletismo, né? E no outro dia fiz a prova aqui em Londrina também, ainda consegui, a primeira vez que eu subi no pódio com ele, assim, em prova, em corrida de rua, primeira vez que eu subi junto, eu fiquei em 3º geral aquele dia. Então pra mim foi um resultado top mesmo, foi bem gostoso de compartilhar. O pódio junto, né? Justo ainda com o nosso treinador e amigo, né, da gente. E aí eu comecei esse ano ainda com essa facite e tal. Eu falei, meu Deus, e agora essa preparação para o Mundial? E muita coisa envolvida, né? A gente não dependia só de mim, né? Dependia de muitas pessoas envolvidas para ajudar em questão de custos, né? Sim. Em questão de ajuda financeira para poder chegar onde a gente chega. Por quê? É uma viagem caríssima, né? Caríssima. E eu falei que sem a minha família eu não viajava. Eu não ia fazer essa prova do Mundial sem a minha família. Então eu falei assim, não, eu vou dar o meu melhor para me conseguir levar ela. Se não der para levar, eu não vou. Né? Mas Deus preparou tudo né, de uma forma assim grandiosa. Consegui levar. A gente foi uma prova da nossa vida, na verdade. Não foi só a minha prova, foi uma prova das nossas vidas. Porque foi uma coisa inesquecível que eu vivi lá. Assim, agradecer esse cara aqui, que foi ele que começou tudo isso e me fez sonhar que era possível chegar. E eu consegui. Isso é prova. Cara, é legal você falar, agradecer esse cara aqui, porque o Viana não é muito de receber elogio, né? Você elogia ele, valeu. Né? Ele é desse. Não sei aonde nós precisamos mexer nesse coração aí pra quebrar essa dureza, esse atleta o tempo todo. Relaxa, filho, relaxa. E não é nem por causa da característica de ser bombeiro, porque eu acho que isso aí é dele Sim. mesmo. Mas, Viana, como que é pra você ouvir isso? Como que é pra você? Você teve mais de um atleta seu lá, teve o Fábio, que foi também. Como que é pra você? Teve mais 2 da equipe também. Que não é daqui, né? É de fora. De fora. Beleza, então, corrigindo, teve mais 2 que... Teve 4 total. Teve mais um ainda que ia. E 2 dias antes dele ir, adversidade. Nosso amigo. Lembra, acho que... é como se fosse uma apendicite lá nele. Sim. Que Aí não conseguiu ir. Não foi uma apendicite, mas ele me falou... Teve que passar por processo de cirurgia, né? Enfim... Foi no limite. Se ele tivesse viajado um dia do previsto, ele tinha acontecido no avião. Nossa. Ainda bem que não foi, né? Foi antes. Ele atrasou a viagem. Então, eu vou fazer 2 perguntas, né? Essa primeira que eu tava fazendo, depois sobre as adversidades. Como que é pra você, cara? Levar 4 atletas teu, então, pro Mundial. E eu tenho certeza que não foi só o Sadraque que te elogiou, que te agradeceu, mas eu vi isso aqui, ó. Não é ao vivo, é gravado, mas de escutar isso. Sabendo, e eu sei disso, porque várias vezes eu te mando elogio e não tem nem resposta. É assim, não sei, é com você assim também, Sadraque? Ok, manda um joia, né? Mas como que é pra você escutar isso, cara? Hoje, enquanto Viana treinador, enquanto Viana ser humano, enquanto Viana atleta, como que é pra você saber que muito dos resultados que nós temos enquanto esportistas, você sabe que a corrida entrou na minha vida por causa de você. Quando eu larguei o treino que eu fazia, eu falei, putz, cara, acho que eu vou fazer isso. E não, vai correr. E você sabe que eu sempre odiei a corrida. E a corrida acabou entrando na minha vida por causa de você. Eu tenho até um texto onde eu falo sobre isso, sobre a mudança que a corrida fez na minha vida. Mas como é pra você escutar isso? Que você é a ferramenta que gerou transformação na vida de um cara e que fez com que um cara, sei lá, de Santa Bárbara, né? Como a gente fala, Barbacena, sei lá, com aquela, andando de monareta e conseguir levar a família inteira com os apoios tudo para uma baita
outro lugar que é Ibiza, pra uma ilha, pra Espanha, pro Mundial? Como que é pra você isso? É assim, primeiro de tudo, eu não faço... Pode chorar, viu? Aqui pode. Em troca disso, né? Tem muita gente que faz as coisas em troca de alguma coisa. Eu faço porque eu gosto e se a pessoa me procurou é porque ela achou que eu sou o mais capaz para fazer isso. Sim. Então eu tenho que dar o meu melhor. Então nada isso é assim, eu vou fazer isso porque eu quero que você depois lance um textão lá no Instagram e fala de mim, blá, blá. Pra mim é super bacana. Lógico que é, você ser reconhecido. Não tem como. Mas é meio que estilo, a gente tem os exemplos. Você pega o Bernardinho. Esse é um cara duro. Eu não sou duro. Você é bem frouxinho, perdido, que eu já ouvi as coisas assim, dele. Acabou de ganhar uma Olimpíada. Amanhã tem treino, galera. Que daqui a 4 anos tem outra. Entendeu? Tem que se comemorar? Tem que comemorar tudo que fez, evoluiu. Assim, o Sadraque, eu falo assim, ele teve um boom no começo, né? A curva dele muito foi rápido, muito né? acentuada no começo. Né? Que foi lá pra primeira vez em Barueri, fez o segundo melhor tempo, tava voando. Só que o nosso esporte é igual tá na chuva, vai se molhar. Nosso esporte, ele tá suscetível a gente ter lesões, adversidades, enfim. E acontece que daí agora a gente tá num caminho sinuoso ali, sobe e desce, sobe e desce. Ele fez excelentes tempos de 5 km, de 10 km. Quando eu fiz o evento lá do meu aniversário, que era correr 36 minutos no máximo que eu conseguisse lá. Foi o melhor tempo de 10K da vida dele. Ele tava no auge. E aí veio as adversidades, cálculo renal, fascite, dorzinha ali, dorzinha aqui. Que é natural do atleta. De quem treina, né? É do atleta, vai machucar. Não tem jeito, a gente tá ali num processo de rendimento. Para render, a gente tem que elevar o nosso corpo mais do que ele suporta. Máximo. Eu tô com uma lesão. Ninguém sabe. Poucos sabem. Eu tô lesionado. Desde outubro. Tô aí. Entendeu? Tá controlado. Mas eu sinto dor. Não tem como. Então, assim, eu tô ali, as pessoas me procuram, eu vou ajudar elas da melhor forma que eu posso, que eu consigo. E elas terem sucesso, grandes feitos, pra mim é grandioso, com certeza. Mas eu tento ser um cara que, beleza, conseguiu? Vamos lá. Vamos tentar outra coisa. Vamos seguir em frente. Tem mais pela frente, não acabou aqui. Então tá. Ele só não fala com essa calma. Questão, legal, eu fico super feliz. Cara, cada conquista de cada um, eu fico super feliz. A gente percebe a sua cara de emoção. Só que, tá bom, beleza, curte lá e vamos trabalhar. É isso que vai motivar. Porque a gente chegar aqui e parar, afrouxar, a tendência não é seguir. Não pode afrouxar. Verdade. Tem que apertar mais. Você, enquanto atleta, conhecendo vários atletas, várias pessoas que foram campeãs e campeões que tiveram títulos, você acredita que muitos dos que não conseguem permanecer é porque no momento de uma grande conquista ele fala, porra, ele comemora demais e ele acaba relaxando, putz, já atingi, já sou foda nessa parte aqui. Você coloca em conta muito dos fracassos pós-títulos isso? Na verdade, assim, tem diferentes tipos de vontade de cada atleta. Então, às vezes, para um atleta, né, para alguns aí, ganhar uma vez é suficiente. Para outros, não. Tem que ganhar 7. Ao Schumacher, ao Hamilton. Entre outros aí. O Hamilton ainda tá puto porque perdeu o 2 E não tão agora. feliz ainda. Entendeu? O cara que ele quer muita coisa, ele trabalha duro, muito tempo. E ainda ele acha que tá fazendo pouco. Agora tem um cara que ele trabalhou duro ali, um ciclo, um período, conquistou, tá bom. Tá bom, cara. Então é diferente tipo de mente, de mentalidade, foco ali do que o cara quer. Então chegar no topo da montanha é difícil. Só que se manter lá naquele topo, naquele frio, aquele ar rarefeito, aquelas noites geladas, é difícil. Você falou do topo, é legal. Tem um livro, acho que eu já até citei ele em algum podcast, que se chama Picos e Vales. Que o topo não é um lugar para se morar, né? Não. Então, acho que a gente fracassa muito quando a gente chega no topo e fala, eu sou fodão e aqui eu tô, ninguém me tira. E no livro Picos e Vales fala que você chega a um pico, só que, cara, lá não dá pra você ficar. Você vai ter que descer e passar por mais vales e às vezes vem um vale pior, porque acontece lesão, o seu resultado não foi o que você queria esse ano no Mundial, tendo em vista que você teve do ano passado, que foi o seu melhor resultado. E você fala, putz, cara, eu cheguei num topo, tô aqui, passei por um vale pior. Meu resultado desse ano foi pior, poderia ser melhor, mas foi pior, lógico, as adversidades. E aí
você acredita, vocês que estão mais enfiados, eu tô dentro do esporte, mas vocês estão mais atletas, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu acredito e eu quero perguntar pra vocês, vocês acreditam? Vocês acreditam que a vida é um esporte? Que ela tem que ser seguida exatamente como é feito no esporte? Pra sua vida performar, seja em qual área você quer, porque a gente fala de prosperidade e tem cara que pensa que é só dinheiro, né? Eu não tô falando de dinheiro aqui, eu tô falando sobre prosperar na área que você escolhe na sua vida. Ser um baita pai, ser um baita esposo, ser um baita funcionário na empresa que você trabalha, ser bombeiro competente naquilo que você faz. Você acredita que a vida ela tem que ser relacionada exatamente como é relacionado ao esporte para vocês? A vida é uma competição. Você não estuda todo o colegial, faculdade, e você vai cair numa entrevista de emprego. E vai ter outros concorrentes lá com você. É uma competição. O melhor vai ganhar, o melhor qualificado. Então tá totalmente junto com o esporte. Ô, galera, ó, isso aqui, ó, do atleta, é o que eu sempre falo pra vocês. Escuta, deu até um corte bom esse, hein, Éder? Esse foi um cortão, né? E, Sadraque, você, cara, que... Vamos lá. Quem olha o Sadraque, vê o Sadraque não querendo ganhar de ninguém, aspas, vamos lá, não querendo pisar na cabeça de ninguém, e no esporte muitas vezes você tem que não maltratar, mas tem que passar, você olha o cara na frente, dá na cabeça, né? Eu tenho que dar na cabeça. Você sempre teve essa mentalidade vencedora ou o esporte fez com que você fale, putz, cara, eu preciso ser vencedor aqui e aqui. O esporte você acha que transformou mais você no cara que você é hoje? Não tirando esse coração maravilhoso que você tem, mas você acredita que o esporte fez você ter uma mentalidade mais vencedora? Sim, o esporte pra mim, na minha vida, foi um grande diferencial, né? Que nem o chefe tava falando, né? A gente, para ser um grande vencedor, você tem que lutar, você tem que ter a disciplina. E no trabalho, na vida do dia a dia da gente, se você não desistir, É guerra. cara, você vai perder todo momento. Então o esporte, ele faz com que a gente queira vencer, mas vencer você mesmo, não os seus oponentes, entendeu? Você tem que vencer você mesmo. E quando você consegue um grande resultado no esporte em si, faz com que mostra pra gente que na vida pessoal da gente, a gente pode vencer também. No trabalho a gente pode vencer. Os desafios que existem dentro do trabalho, se você desistir, cara, quem que vai resolver? Depende de você. Depende de você correr atrás e vencer aquele desafio, entendeu? E resolver a situação. Então, se você se entregar para aquela situação, não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser um perdedor, né? Mas de você mesmo. Você falando isso me faz pensar. Você estava falando, eu estava lembrando aqui do Kobe Bryant. Tava lembrando David Goggins. Goggins, eu posso não falar o nome dele. Eu ensinei umas coisas pra ele. Você que ensinou ele? O homem mais casca grossa do mundo. Tô lembrando aqui também do Phelps. E se a gente parar pra pensar, lógico que o Phelps queria chegar na Olimpíada. Ele queria ganhar, queria medalha. Mas o fato dele passar o ciclo olímpico sem faltar um dia de treino... lógico que tem as intensidades certas de treino para que ele não venha se lesionar, né? Tem gente que fala, mas treinou todo dia, ele é louco. Não, cara. Com certeza ele teve lesão. Com certeza ele teve lesão nesse caminho. Ele só ficou na dele e diminuiu a intensidade, que é o que é o natural. Natural. Tratou e foi. Eu percebo você falando isso, que quando a gente pensa em ser melhor do que nós mesmos e não melhor do que o outro, é certo o sucesso em alguma área da vida. É certo que a gente vai ter conquista. Porque quando eu me preocupo demais com o outro, em ser melhor do que você, eu esqueço de me preocupar com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então, isso que você fala, cara, deixou muito claro. Que você sai de um cara que ajudava pra caramba, continua ajudando os outros, mas falou, cara, eu preciso me vencer. Que a partir do momento que eu me vencer, o outro, pra mim... Não me entendam errado, não é que ele não é insignificante, mas eu não vou deixar que a minha preocupação com o outro atrapalhe aquilo que eu devo fazer pra mim. E preocupação que eu digo o Viana é melhor que eu preciso ganhar do Viana, eu preciso ganhar do Viana, eu preciso ganhar do Viana. Cara, se eu ficar focado em ganhar do Viana, eu esqueço de realizar aquilo que eu preciso treinar. Lógico, você precisa olhar pra quem é melhor do que você, pra quem é seu adversário em uma determinada competição, para que você fale, cara, aquele cara faz isso, que esse cara faz de bom que eu preciso fazer igual. Você usa ele como referência. Exato. Você vai usar ele como referência para você, se ele teve o potencial de ter alcançado aquele grande resultado, por que não eu usar ele como referência e buscar também?
entendeu? Porque eu vou estar fazendo bem pra mim mesmo. Eu vou conseguir chegar a alcançar isso aí também. E eu me desafiei através disso, por quê? Pra mim desafiar eu mesmo. Eu queria testar se eu tinha capacidade de chegar. E também para as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, né, as pessoas que me conhecem, para eles a gente está sendo um exemplo que mesmo de lá, né, da onde eu vim, né, de tudo que eu passei na minha vida, da Manareta, de tudo que eu passei na minha vida, que mostra que todos têm a capacidade de chegar. Só basta o quê? A gente querer e correr atrás, em querer vencer a si mesmo. Você acredita que todos podem chegar onde quer, onde quiser, ou existe um limite? Lógico, em tudo na vida existe um certo limite para cada situação da vida da gente, né? Para tudo tem eu acredito que tem um limite na vida, né, de cada pessoa, independente da pessoa, do momento que ela vive, né? Mas se ela bota um objetivo e tem vontade de chegar lá, eu acredito que ela consegue chegar assim. Aí eu lanço talvez a mesma pergunta pro Viana. Você acredita que eu conseguiria correr no ritmo que você corre? Sem zoeira, agora é sério. que você corre? Depois você zoa. É assim, a gente coloca objetivos, limites, né? Ele falou, foco. E às vezes é um pouco mais longe do que a gente pode chegar. Tudo bem, você fez tudo um planejamento, um processo, passou pelos treinamentos ali, fez tudo e não chegou nesse objetivo que você propôs. Só que você tem que pegar e olhar para trás, o que você percorreu, onde você estava, e evoluiu, mesmo não chegando lá onde chegou, onde você queria chegar, né? Então você tem que ver que teve algo positivo, não foi perda. Você evoluiu, ganhou. Para chegar lá, talvez você tenha que trabalhar mais duro ainda. Mas nem sempre a gente consegue ter tempo, disposição. Às vezes o nosso ambiente não favorece a isso. Eu queria correr mais rápido? Queria correr mais rápido. Mas nem tudo me favorece. Eu tenho um bom nível? Tenho. Só que para eu chegar um pouco mais longe, eu tenho que talvez deixar de fazer algumas coisas. Que não que eu não consigo deixar de fazer. Entendeu? Uma coisa que é super importante aí é a questão do sono. Querendo ou não, eu durmo menos do que eu deveria. Nossa, eu durmo pouco também. Normal. Pela nossa rotina de vida aí. Então, são algumas coisas que, pra gente que não vive somente do esporte, né? E outras coisas também, que não consegue, é limitado devido a isso. Porque tem outras atividades a ser feitas que não dá pra retirar. Então, cada um vai ter uma carga de atividade que vai conseguir fazer o treino ou não. Cara, eu acho que o que você falou é espetacular. Na hora que eu perguntei, e não sei se era essa a resposta que eu queria, mas foi muito em prol daquilo que eu acredito, que eu perguntei se eu conseguiria correr o seu ritmo. É saber onde eu estava e aonde eu cheguei, aonde eu estou chegando, onde eu estou. Vale relatar também que no momento onde eu estava mais evoluindo na corrida, eu me lesionei, quase rompi o tendão calcâneo, fiquei 60 e poucos dias parado. Daí nasceu minha filha e foi, né? As coisas diminuíram um pouco, como o Viana disse, descambando. Mas o que fica de lição, talvez nisso que você falou, talvez não, com certeza, é que a gente tem que parar de só olhar o número lá na frente. Eu tenho que parar de olhar o pace do Viana de 3,9 que ele corre, foi no 5K, né? 3,9, né? Que é o seu melhor pace pro 5K, e falar, putz, eu não cheguei no 3,9. Eu não cheguei no 3,9. Mas quando eu iniciei a corrida, eu corria 5,30 de pace. Andava assim. Tem que dar dele, né? Ele tem que falar. Né? Eu corria 5,30 e hoje eu consigo fazer uma prova de 21K para 4,40, que foi que eu me propus a fazer a do Boulevard aqui e fiz para 4,40. Consigo correr 5 km a 4,17 de pace, coisa que eu não imaginava nem a pau. Algumas pessoas falam, 4,17 é lento. Perto dos dois aqui é lento pra caramba. Mas para um cara que saiu quando iniciou o treino, 97 quilos, 6% de gordura, porque eu corria, o peito ardia, a garganta queimava, ainda continua, mas é que mudou a intensidade. Mas hoje eu entendo isso. Olha onde você estava e olha onde você está chegando, onde você está. Aí você traz pra vida, saiu de Santa Bárbara,
hoje tá em Londrina, tá num emprego bacana, numa empresa bacana. Eu conheço o dono, por incrível que pareça, eu conheço o dono de muito tempo. O Viana, quando começou, não nadava, hoje nada. A ser o melhor atleta de duatlon do Brasil, que é uma coisa que talvez você não sonhava lá atrás, porque não era o seu esporte, não era aquilo que você buscava. Então, quando a gente para olhar, fala, cara, onde eu tava quando eu comecei? Se você olhar para trás e estiver no mesmo lugar, você está fazendo cagada. Agora, se você olhar para trás e falar, cara, mano, eu evoluí muito, tem muito ainda que eu posso evoluir, ou você pode parar para não, dentro do que eu me propus, e isso é o que eu quero de evolução dentro do esporte, vou permanecer aqui, que é confortável para mim, manter essa rotina, vou evoluir em outra área da vida, ou vou trocar esporte, ou vou fazer uma coisa nova. Aí lanço para você, principalmente que é treinador. Quando você... Agora, talvez com a assessoria de corrida, você vai encontrar mais isso. Que a pessoa chega e fala, não, eu só quero correr no lago. Como que é pra você receber isso, sendo que você quer correr no lago, vai cagar, velho. Sai da sua casa, vai correr. Como que é pra você? Enquanto o atleta, que você sempre tá ali, resultado. Mesmo que seja a coisa mais simples da sua vida, você tá buscando resultado. Como que é pra você conseguir... colocar essa sementinha na cabeça da pessoa de que, cara, por mais que ela só quer correr no lago, ela tem que ter um objetivo. Correr por quê? Qual é o real objetivo de você estar fazendo essa volta no lago? Isso eu tenho total segurança de falar, que é o ambiente. O ambiente molda as pessoas. Tem uma pegadinha aí, vou falar, não sei se alguém já viu. Tem uma pessoa no elevador, não sei se você viu isso aí já. Acho que não. E ela... tá ali, daí chega outra pessoa, a hora que essa outra pessoa entra, a pessoa que já estava, ela pega, agacha e põe a mão na cabeça. E essa pessoa que entrou em segundo lugar, ela é a pessoa que tá sendo pega ali. Uhum. Aí para outro andar, entra outra pessoa, agacha e põe na cabeça. Entra outra pessoa, agacha e põe na cabeça. De repente, essa pessoa que vai ser pega, ela agacha e põe na cabeça. Sem sentido nenhum. Ninguém falou nada com ela, não abriu a boca. Ela só se comportou da mesma maneira que os outros se comportaram. Então, todo mundo sabe que a minha característica vai ser o quê? Buscar a evolução. Lógico, não vai todo mundo correr a 3 por 1000. Sim. Cada um vai correr no seu limite proposto ali e tudo. Mas o que a gente vai buscar sempre é que a pessoa evolua. Se ela vai chegar para mim correndo a 6,30, né, uma prova de 5 km, eu vou querer que ela melhore. Porque ela está buscando isso, ela está pagando por um serviço... Que é pra isso, né? Pra isso, pra evoluir. Não, quer correr no lago? Vai correr no lago, não tem importância. Só que o ambiente que vai estar ali, vai estar todo mundo ali se dedicando, se esforçando, sofrendo pra melhorar. Não tem outro caminho. Pra melhorar, pra evoluir, né? Igual o Flávio Augusto. É isso? Dono do Orlando City? Isso, ele fala isso. Crescer dói. Vixe, demais. Então você tem que estar disposto a suportar um tanto de dor. Cada um vai evoluir um tanto que aguentar essa dor. Quando você fala de crescer dói, vamos trazer para as crianças, né? Nós temos filhos, a minha filha ainda não pegou o primeiro estirão. E no estirão as crianças sentem dor, né? Sentem dor de articulação, porque é a fase do crescimento. Então quando a gente entende que o crescer dói, e hoje, quando a gente fala do ambiente, quando eu troquei o ambiente de algumas pessoas que eu convivia, mudou o jogo da minha vida. O Viana, ele foi o primeiro episódio do meu primeiro podcast, o segundo episódio do meu primeiro podcast que a gente gravava na loja de um amigo meu, né? Tem 4 aí. Ó, tá, ó, uma mensagenzinha que ele trouxe o iPhone dos Estados Unidos. Só tem 4 desse cartão. Boas companhias, ou seja, se afastar daqueles que podem te corromper. Isso aqui fala em provérbios também. Não anda com o ímpio. Mas é verdade, quando a gente entra num ambiente transformador, ou a gente vai ser expurgado se a gente não vive aquilo ali, não se adapta àquilo, ou a gente vai acabar tendo uma transformação natural, porque, cara, você tá com pessoas que buscam resultado, pessoas que buscam mudar. E foi o que aconteceu. Eu tinha um podcast onde a gente sentou em 2 banquinhos sem encosto, né? Que agradeço e louvo muito a Deus, porque algumas pessoas daquele podcast ainda estão no meu ambiente, que são pessoas que eu gosto, mas existem pessoas que eu troquei o ambiente e hoje eu tô aqui numa sala de podcast do jeito que eu sonhei, da forma que eu sonhei, vindo pessoas que eu quero que estejam no meu podcast, e é uma luta.
Dói. Pra ter esse podcast aqui, vocês sabem que a gente tava conversando nos bastidores antes, né? Pelo WhatsApp, tudo, o quanto é doloroso pra fazer com que funcione, pra fazer com que aconteça. Tem o Ender que precisa sair da casa dele pra filmar a gente, que também tem um filho recém-nascido agora. Não tem 2 meses, 3 meses, né, Ender? 2 meses o filho dele. Ele tá aqui filmando, tá aqui trabalhando. Então, quando a gente entra em ambientes de pessoas que querem vencer, a gente acaba sendo moldado. Não tem como. Ou você vaza, ou você sai dali. E o ambiente hoje está sendo muito falado, né? Está sendo assim, o que mais falam já, muda o ambiente, muda o ambiente. Mas para mudar o ambiente também vai gerar uma certa dor. Sim, sempre. Toda mudança é sempre um impacto para tudo. Qualquer coisa na vida, você tá no seu conforto, ali, aquele caminho sempre. Você mudou o caminho, você não conhece aquilo lá. É diferente de tudo que você já viu. Você vai conhecer, ter experiência e aprender. E aí você começa a fluir, evoluir e andar pra frente. E esse, pode falar, vai lá, Sadrak. Então, e falando nisso aí, isso aí faz... A gente tava falando um pouco atrás aí a respeito de chegar no topo, né? Sim. De chegar no topo. Antes desse Mundial, eu tinha comigo assim... vou chegar lá, né? Vou fazer a prova da minha vida, a prova do meu sonho, né? E através de lá eu vou ver o que eu vou seguir. Né? Se é isso que eu vou continuar ou se eu vou... Porque chegou no topo, né? Vamos dizer. Já tô no Mundial, né? Tô no Mundial. Mas isso... Só o começo. É isso que ele falou, cara. É só o começo. Só o primeiro. Só experimentou. Só me deu mais vontade de querer fazer mais prova nesse nível. Não pelo resultado que a gente possa fazer lá, pra atingir, fazer, né? mas pra estar lá e sentir Viver isso aí. e viver a emoção, passar por aquele processo. Você não sabe o quanto é gratificante você tá fazendo durante a prova. Você tá vivendo aquela emoção. Você sabe o que é você correr a prova inteira, arrepiado, sentindo aquela emoção dentro de você? Cara, não... É indescritível, né? É indescritível. É só você vivendo pra você entender. Você vê a sua família do lado, a sua esposa gritando, vários pontos da prova, a sua filha gritando. Teve um momento que ela gritou que eu quase parei. Chorando, entendeu? Então, assim, é um negócio que, cara, que a gente quer levar pro resto da vida e quer continuar vivendo isso, sabe? E essa prova foi, assim, uma prova da minha vida mesmo. Porque eu tava com a intenção de chegar e fazer o que tinha que fazer, o mais forte possível e tal. Aí esse cara aqui, eu vou falar, ele é foda. Ele é foda mesmo. Vamos tentar arrancar uma lágrima dele hoje, Sadrak? Cara, não, ele é foda, velho. O que ele fez comigo é falar pra você. Eu não conheço ele ainda. Porque no dia da prova, rapaz, eu tava tenso. Né? Um dia antes eu tava muito tenso, tive que ir embora, colocar a cabeça debaixo do travesseiro. Acelerado, o coração explodindo. E eu sentindo aquela emoção assim que tava chegando a hora. Aquela vontade de... Aí parece que... Chega logo. E aí o que acontece? Chegou o momento, entendeu? Tão esperado. Aí caiu a ficha que eu tava lá, naquele lugar, vivendo aquele momento, vendo aquilo... E tinha que correr na sua festa. Vendo aquela organização muito top e tal. Aí tá, no outro dia, eu levantei de manhã, esse cara me chamou lá e falou assim, seguinte... Tava dormindo, eu não fui, não acordei cedo porque minha prova era tarde, né? Uhum. Então é o que eu falei, não posso estar ele tava dormindo. Junto, fiquei na cama o máximo que eu podia, né? E ele se arrumando, tudo. E ele me fez uma estratégia, assim, que... Cara, eu por mim, eu ia lá e ia dar o que tinha. Já ia se fuder. Na última corrida eu já não ia conseguir correr. Porque eu tava alucinado, aquela adrenalina. Vamos ir. Então, aí é onde vem a preparação da grande pessoa do atleta. Uhum. Que é o quê? Não é só você treinar, você ir lá e fazer. E fazer o forte lá. Não é. Tem tudo, envolve uma estratégia, preparação mental. Entendeu? Pra você se controlar na hora certa. E aí ele me botou uma estratégia que me deu o meu melhor tempo até hoje. E eu não acreditei no que eu fiz. Por quê? Porque... Acredita agora, porque tá lá o resultado. Pois é uma coisa assim inacreditável, né? Que eu conseguiria chegar. E cheguei. Mas através do quê? De estratégia desse grande cara.
que ele me falou uma estratégia de corrida pra mim fazer o primeiro km, o segundo km, o terceiro km. O pace de cada uma delas. É, o pace de cada uma delas. Ele falou assim, ó, primeiro km, de 3h15 a 3h20. Jesus. É dentro disso aí, o primeiro km. Porque você vai estar naquela emoção. Vai largar, estourou a Entendeu? boiada. Vai estourar aquela boiada. Isso é tudo louco, Você né? tem que se colocar numa posição E você boa. tem que se colocar numa posição e se manter, né? E calmar o ânimo ali, né? E eu, como todos sabem, assim, que me acompanha, os primeiros km e o final é aquele sprint, né? Os primeiros corrida 100 de metros, os primeiros 100 metros eu saí na foto. E aí eu saí naquela pancada, tal, correndo, olhei no relógio, saiu pra 2h40 de Nossa. ritmo. Os caras é bruto, os caras correm muito. Mundial, ué. É mundial, nível mundial. mundial. E aí eu falei, meu Deus do céu, vai quebrar, né? Volta pra estratégia. Daí quando eu olhei, pá, me coloquei no meu lugar, né? Coloquei ali, era pra 3h15, 3h20. Me coloquei ali pra 3h20 e tal, 3h15, né? E fui me mantendo. O primeiro KM saiu dentro do Esperado. previsto, que era 3h15, saiu 3h16, se eu não me engano. O segundo KM, o que ele me falou? Joga pra 3h30. Saiu 3, Estabiliza. estabiliza e se controla. Joguei pra 3h31. Saiu. O terceiro KM também. Saiu 3h31. Saiu dentro do que a gente previu. No quarto KM saiu, se eu não me engano, 3h32. Dentro do previsto também. Né? E saiu pra bike. Só que a bike é muito estratégica. Por quê? Porque a minha prova tem vácuo. Então você tem que se colocar bem. Não fazer força à toa, né? E faça dentro do que tá previsto ali. Não faça força sozinho. Aí teve muita pancada, dos caras dar pancada pra deixar, pra quebrar, pra fugir, né? Todas as pancadas eu tava ali na cola, não larguei nenhum. Falei, não, se escapar um eu tô junto, né? E a última corrida, quando a gente saiu pra última corrida... É 2,5, né? Daí a Tudo última, né? torto. Tudo torto. Normal. Meu Amado, Deus, cara. Porque a última corrida, como você teve o desgaste do 5K ali e depois da bike... a carga de força tá gigante nas suas pernas. Inchada, né? Tá inchada. Cãibra na panturrilha o tempo todo. E aí eu fui me controlando pra me colocar bem, né? E manter. Ainda saiu a minha melhor média, né? De corrida, a última corrida, 3h37 de ritmo. Caramba, os 2,5? Deu 2,800 a última corrida. Nossa senhora, foi bem demais ainda. Sim. E a última... Chegando, né, Viana? Sprint final. Teve um sprint final, O mortal. sprint é bonito de ver. Tudo torto, ali foi torto. Não conseguiu nem erguer a bandeira. Teve nem Foi, responder. cara. E a gente teve vamos dizer assim, uma estratégia muito louca ali no final ali Marcação. junto com um britânico e Marcou e vai até o final. um português. E fomos até o final ali. Ninguém largou o osso, ninguém desistiu. Veio junto ali. E foi Que massa, Animal. que massa. Eu tenho, cara, tem um monte... Como nós estamos de tempo, Wender? Dá tempo ainda para fazer duas perguntas que eu quero fazer. Eu tenho um curso que eu vou fazer que chama Desafio, que eu gravei já, que é Desafio Seus Gigantes, a Preparação. E eu acredito que tem muito a ver com vocês aqui e com o trabalho do Viana. Viana, como é desafiar os gigantes que você encontra todos os dias na jornada de atleta, jornada de pai, jornada de trabalhador? E o que você coloca como ponto principal em uma preparação? O ponto principal é isso? Ou os 2 pontos, ou os 3 pontos principais que você fala, cara, é isso que me leva a estar aonde eu estou. É isso que me trouxe aqui onde eu estou e para que eu consiga mais, eu preciso de mais 3 pontos ou de mais 1 ponto. Mas o que você acredita que para todo mundo, seja para iniciar uma corrida agora, seja para a vida, seja para uma entrevista de emprego, o que você acredita que é o ponto principal de uma preparação? O ponto principal é você estar focado que você tem que chegar naquele lugar, né? Então, tem todo um caminho a percorrer, né? O dia a dia é difícil, mas você tem que estar sempre ali focado que naquele dia lá que você planejou, você tem que chegar lá daquela forma. Uhum. Então é isso, o dia a dia é o mais difícil, né? É manter essa constância. Constância é a palavra-chave, disciplina, é o que a gente vem falando desde o começo aqui. Uhum. Não tem muito do que fugir disso, né? Não tem segredo. Acho que é esse o segredo, na verdade, mas que é difícil
Todo mundo acha que o segredo é uma coisa fácil, mas o segredo é a pílula amarga. É isso, esse é o segredo. Exatamente. É todo dia, todo dia. É a escolha que você vai fazer pra vida. Então, para preparação, é até legal aí citar até mesmo aquilo que você brinca com a gente. É como que começa? Começa forte, acelera no meio e sprinta no final. Lógico que é de uma forma para brincar, para deixar descontraído, quebrar o gelo. É que eu falei, estratégia para ele. Isso. A gente fez uma estratégia, a gente fala brincando de umas coisas, isso. Mas na hora do vamos ver, tem estratégia. Isso que eu ia falar para você. Então você acredita que, até tem uma amiga minha, Paulinha, que fala que tudo é estratégia. Então você acredita que para eu ter uma boa preparação, eu preciso ter uma boa estratégia. Eu estou me preparando para quê? Qual é o meu real objetivo? Então, eu estou me preparando para chegar no próximo Mundial ano que vem. Então, qual é a estratégia a partir de agora? Porque a do ano passado que fez ele chegar já era, acabou. Eu gosto de citar a frase acho que é de Santo Agostinho que fala: o passado não volta, o futuro não temos e o hoje não acabou. Então, você acredita que a partir de agora, para o próximo objetivo do Sadraque, você está mudando a estratégia ou só está ajustando a estratégia que foi feita para o ano passado? A gente tem que fazer uma análise. A gente está agora, a gente planejou já. Ano que vem nós não vamos pro Mundial. Não tá nos planos. A gente nunca sabe o futuro. A decisão hoje, se me perguntar, não vou. Hoje eu não vou. Pode ser que daqui 2 semanas vou. Pode mudar tudo, mas enfim, ano que vem é a Austrália, muito gasto, tudo mais. Pertinho, né? Não vamos. Planejamos estamos já nos estruturando todas as formas aí para 2025 Espanha novamente. Vai voltar para lá o Mundial. Então a gente quer chegar lá. Até chegar nesse caminho de 2 anos, 24 meses aí, tem vários outros pontos chaves no caminho que a gente tem que passar, fazer e avaliar. E aí definir. Então tem o grande foco, né? A mesma coisa da Olimpíada. São 4 anos da Olimpíada, né? Só que nesse meio, né, no nosso caso vão ser 2 anos, a gente tem vários outros objetivos menores ali, mas que vão dar condição de a gente chegar bem lá. Então o próximo objetivo agora, brasileiro de duatlon em agosto. Barueri, São Paulo. Então a gente vai ter o quê? Pequenas provinhas para fazer na região aqui, corrida, talvez, não sei se vai aparecer algum duatlon. São os testes, né? São os testes aí, né, que a gente vai percorrendo o caminho para chegar no brasileiro bem. Então, primeiro foco, brasileiro. Passou brasileiro, vamos ver o que tem mais pela frente. Evoluir, ver se não vai ter nenhuma lesão, nenhuma adversidade, que vai ter. Natural de então quem se prepara. Então a gente não consegue fazer uma coisa, planejar hoje o que vai ser vivido daqui 2 anos. A gente sabe que a gente quer chegar bem lá. Só que a gente vai no dia a dia, semana a semana, mês a mês, prova a prova, tendo resultado, analisando e ajustando. Por isso que hoje eu faço planilha semana a semana. Tem gente que faz planilha mês a mês. Tá errado? Não sei. Não existe errado certo. Eu tenho a minha maneira de fazer. Porque eu gosto de fazer a semana, avaliar o que foi feito, resultado daquela semana, monta outra. É porque aí no sábado, por exemplo, eu enquanto atleta dou um feedback. Pô, foi muito pesado essa semana pra mim. Todo dia temos adversidades. Então como é que você passa 4 semanas? Como é que você vai ajustar aquela terceira semana, segunda semana que teve uma adversidade na primeira? Então a gente vê o que teve de adversidade e monta a segunda. Vamos degrau a degrau. Uma escada a gente sobe degrau a degrau. Não pula 2, 3 degraus, né? Então é esse o processo. Saber analisar o que vem acontecendo e ter essa consciência de saber ajustar. O ajuste é muito importante. Então, e o ajuste é fino, né? O que a gente vai fazer com ele aqui? A gente sabe que ele tá com dor no pé, tem o cálculo renal. Você conhecer o atleta é importante, né? Então, eu falei isso até pro João hoje, né? Que eu conheço bem ele. Não adianta, ele quer fazer uma meia maratona, não adianta ele mandar ele fazer treinos longos, que eu sei que ele tem preguiça, né, João? Não vai fazer. Toma essa parte. Eu nem me esforço em criar estratégias de longa duração para ele por enquanto, porque ele tá numa fase que ele não tá fazendo, ele não tá, né? Então a gente vai conhecendo os atletas, brinca, tudo, mas a gente sabe o caminho que tem que ser feito, né? Que nem vamos falar da Ana aqui. A Ana, ela decidiu fazer maratona do Rio, em junho. Ela virou pra mim assim e falou: eu não aguento mais esses treinos longos. Eu falei assim, mas você que decidiu fazer maratona. Escolheu, Mesmo eu que vou fazer uma outra. Você vai fazer 42, você tem que treinar pra 42. Não tem caminho. Aí tem aquela semana feia, não fez. Ajusta, joga pra outra. E assim vai. Então tem que saber conhecer cada atleta ali, o perfil e o que foi feito daqui de cada um. Você falando isso é massa, porque eu, idiota, né? Quer fazer as ultramaratonas, correu 100 km, 60 km, vou fazer 24 horas aí. Fazer as 24 horas, eu acredito que é o
de menos, lógico que é cansativo, vai doer. O treino pra isso é muito chato. O treino é chato, não adianta falar que é gostoso, o treino é chato. É sempre terrível. Porque, lógico, eu não tô treinando pra pace, pra fazer igual o lituano que fez em 3:39 100K. Não é. Tá longe de ser esse meu objetivo. Meu objetivo é concluir durante 24 horas a meta que eu tenho, que é de arrecadar 10 toneladas de alimentos. Acho que hora líquida vai dar umas 20 horas, 21 horas de corrida, pausas, né? Com as pausas, tudo. Mas quando eu me propus, ainda falei pra você, falou, você tem que estar disposto a aguentar o treino. E isso é a parte mais difícil. Porque tem segunda-feira que eu tenho que sair pra correr 20 km. Nossa, na segunda-feira 20 km? Não dá. Dia útil? Dia útil, não dá pra correr 20. Ou às vezes, né, que a gente encaixa muito mais no fim de semana, que aí você sai pro fim de semana pra correr 30. Mas tem que pensar 35. Durante o treino e o depois, que você vai estar arrebentado. acabado. Eu fui agora, semana retrasada, pra Cornélio, correndo. Fui daqui até Cornélio, 60 km, num percurso horrível. Porque a ida daqui pra lá é só subida. Dói, é doloroso. Encontramos peregrinos indo ainda pra Bandeirantes. E o pior desses trajetos longos não é nem a subida, é a descida quando você tá cansado. Isso, segurar. Você tem que segurar o teu corpo. Porque o corpo já tá pesado, está cansado. Aí é que gera carga de fadiga e você tem que fazer força na fadiga. E o detalhe dessa corrida, né, de Cornélio, que eu fui pra Cornélio, eu achei que ia sentir muita dor no joelho, que eu tenho um problema crônico já no joelho, de dor, de incomodar. Eu senti dor na canela. O joelho não doeu nada, mas a canela, absurda. Aí o que eu pensei? Material. Provavelmente o tênis que eu tô tá uma porcaria. E também é carga, né? E também carga. Mas pra gente ir finalizando, pros dois, vou fazer uma pergunta que os dois podem responder da maneira que quiser, se quiser responder. Deus nessa trajetória? Pra mim, assim, em primeiro lugar, foi Deus. Porque sem Ele, não tinha permitido que acontecesse da forma que aconteceu. Na preparação, em tudo que eu passei, em me dar força para poder vencer, né? E chegar lá e ainda proporcionar um grande resultado, além do que eu esperava. Assim, 12º na nossa categoria, na minha categoria. Primeiro mundial. No primeiro mundial, pra mim, meu Deus, foi uma vitória. Ficando aí 38 segundos do 7º colocado da minha categoria. Então foi muito acerrado, sabe? Ao lado o tempo todo. Mas não esperava chegar a esse grande resultado. Ter essa condição de chegar. Numa prova de sprint, que é muito rápida. E consegui um tempo de 58 minutos, né, redondo. Nossa. E... Cravado, 58? Cravadinho, cara. E, assim, pra mim tudo isso foi resultado de Deus, porque durante a prova eu me senti uma emoção muito grande correndo ali, que a força que eu tinha era além. Uhum. Que era, não era sua. Não era minha. Era um anjo ali do meu lado carregando. Aquela força ali foi muito gigante. E aí, Viana, você que é mais tranquilo em falar de emoções? Eu falo, você tem que ter fé. Tem que ter fé, acreditar e evitar pedir. Eu sempre vou na igreja e eu agradeço tudo que acontece. Massa. Agradeço. A única coisa que eu peço é que eu continue com essa força, esse foco, que não é fácil, é difícil. Uhum. Então a gente tem que ter muita fé, acreditar que vai dar certo. Quantas provas aí... o Sadak viu mesmo. Eu fui, tava doente, não tava legal, mas terminei. Não morri. Fiz prova com dengue. Uhum. Perdi a prova, lógico, né? Porque vice. Fiz prova doente em 2000 foi 21 ou 22? 21. Foi 21. Eu tava gripado no brasileiro, não sabia, não tinha nenhum sintoma, mas na hora que largou, depois, na hora que você eleva o nível ali, né? Ainda fiz um 4º lugar. Então, assim, é muito difícil você estar numa condição que já é difícil e tá sofrendo mais que normal e conseguir terminar ali, né? Não desistir. Então você tem que ter fé. Todo tempo todo eu pensava assim, não, é só eu continuar aqui, vamos seguir, vai dar certo, vamos terminar, tem que ter fé. E quando as provas também, não comecei atrás correndo, aí pegar a bicicleta, conseguir assumir ponta, ganhar a prova, foi o que aconteceu o ano passado no Duato, no brasileiro, né? Corri atrás da moçada ali que corre mais forte, molecada vem moendo aí, né? Eu tô com 37 anos, né? Os caras de 22 eu tava 23, com lesão, né? Na panturrilha, né? Que foi depois do Mundial, daí eu machuquei, então fiquei um pouco... fiquei uma semana sem treinar,
corrida, e fui ainda em recuperação, então não consegui correr tão bem quanto queria. Mas nem por isso eu falei assim, tá perdido. Não tá perdido. Tem que pedalar ainda. Tem 40 km de ciclismo ainda. E aqui é o que eu domino, então, né? Eu tive fé, fui lá, peguei 1 a 1, assumi a ponta, abri minha vantagem, porque eu tinha que ter uma vantagem no final para correr 5, né, sem ter pressão. E abri uma ótima vantagem, uma grande 3 minutos de vantagem. Então eu consegui correr ali tranquilo, né, corri bem ainda. Mas eu tava crente de que tava ganho já. Só se desse alguma coisa muito errada ali para não conseguir terminar a prova, né? Mas tava já garantido. Por quê? Porque eu tive fé até o final. E toda prova é assim, tem que ter fé. Desistiu, né? Tem que ter fé. Isso aí é algo que mexe muito comigo. Quem me conhece sabe, eu falo o tempo todo de Deus, vou falar de Deus sempre. E tenho uma história, minha vida mudou muito por causa de uma entrega para Deus mesmo. E quando o Sadraque fala que não eram minhas forças, eram a força de Deus, eu lembro da minha ultra que eu fiz na Serra da Mantiqueira, que foi um momento onde eu perdi minhas forças total, e aí ficava na minha cabeça sobre um estudo que existe do Navy SEALs, né? Que fizeram um estudo que quando você está sem força física, você ainda tem mais 40%, que é a sua mente. Naquele momento eu falei, mas mano, esses 40% já foi, faz tempo já não existe. Já tô negativo. Já onde eu vou tirar essa força? Aí foi no momento onde eu fiz o caminho pra Aparecida, né? Tá vindo pra Aparecida do Norte, Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, cara, agora é só espírito. Agora não tem mais eu, não tem mais. Agora é uma coisa que não depende mais de mim. E nesse momento da outra, eu entreguei pra Deus. Eu falei, Deus, eu tô passando mal, eu tava mesmo, eu tinha cãibra no pescoço, eu tinha cãibra no abdômen. Eu falei, eu tô passando mal, mas eu não vou parar. Eu vou nem que seja parecer uma minhoca rastejando aqui, mas eu chego. Cara, cheguei na prova, foi chegar, me hidratar, parece que, sabe a pirulazinha do Chapolin? Você voltei ao normal, lógico, muita dor, muito cansaço. Mas eu ponho muito em conta que Deus, quando a gente coloca o nosso caminho e as nossas forças em Deus, ele faz com que a gente chegue onde a gente deseja. E para finalizar de vez, Sadraque, uma palavra, uma frase pra galera que passou a te conhecer agora, pra galera que vai passar a te conhecer daqui pra frente. O que você falaria pra essa galera que olha pra vocês, olha pro Viana e fala, cara, eu quero ser assim, mas tenho medo. O que você falaria pra esse povo que vai assistir a gente? Pessoal, tenho medo. É importante. Eu ia fazer o contrário, pô. Bom, pessoal, é assim, que eu quero falar assim, de coração mesmo, faça uma escolha. Eita. Faça uma escolha e se desafie. E não tenha medo de enfrentar. Entendeu? E por quê? Se você quer algo, corra atrás. O caminho é árduo, mas a vitória é gratificante, é muito maior que pela dor que você passa. Então, isso vale a pena. Enfrentar e passar todo esse processo. Valeu cada minuto, cada madrugada que eu levantei de treino, porque foi uma coisa grandiosa. Valeu cada minuto que eu sofri, né? Passar por que eu passei e chegar lá e ter esse grande feito, esse grande resultado, ter vivido isso com a minha família. Então não faça isso só pelo esporte, faça isso com amor, com carinho, leve a família, se divirta e faça com força total. E Viana, você? O que você teria para falar? Não tem muito do Tenha que medo. acrescentar aí do que o Sadraque falou. Querer sempre evoluir, vencer, né? A gente treina de uma forma um pouco mais dura aí, mas é porque o processo é esse. Eu gosto de entregar resultado. Sim. Né? Então, a pessoa vem pro meu lado, não vou ficar enrolando ela. Sim. Eu sou curto e grosso porque eu falo a real, que é assim que tem que ser feito, é assim que vai dar resultado. Não tem que ficar floreando, não é fácil. Né? Então já deixo bem claro que, né, quando a pessoa vem treinar com a gente aqui, vai ser difícil. Vai ser difícil mesmo. Só que é isso que ele falou. O final depois é gratificante, né? Então ele sabe que ele já cruzou várias linhas de chegada já em primeiro geral. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Você cruzar uma linha de chegada, né, não porque você derrotou os outros adversários, não, porque é uma sensação boa, que você fez o seu melhor, você se superou. A sensação de dever cumprido, né? E até hoje eu tô assim, eu tô em evolução ainda, mesmo com 37 anos, a gente tá buscando evoluir, lógico.
Daqui para frente vai começar a ser mais difícil. Eu já tenho planos já que daqui no próximo Mundial que eu pretendo ir em 2025, não vou estar mais no profissional. Espero ir para uma categoria, ganhar uma categoria, né? Trazer uma medalha. Então tem que saber também até onde aguenta o nosso passo. Sim. Aí. Mas é sempre tentar fazer o melhor com o que você tem. Não tem jeito. Massa. E também a gente não pode, assim, não posso deixar de agradecer também, né, toda a galera que fez acontecer, que fez parte disso para chegar a gente aonde a gente chegou, né? Como aqui todas as pessoas aqui os patrocinadores aqui que fez parte disso, então agradeço de coração, né, a cada um. Inclusive tem uns que apoiam o podcast ali. Isso, tem mesmo. É aquela velha máxima, ninguém chega sozinho, né? Exato. Teve toda uma estrutura, né? Aí, família, os amigos, os apoiadores aí. Né? Eu também não cheguei em lugar nenhum sozinho, se não fosse a pessoa que ajudou a gente aí. Então, principalmente agradecer a todo mundo que tá com a gente aí, que confiou na gente, né? Apostou no que a gente faz aí para ter esse resultado. Massa. E como que faz para encontrar vocês? Fala aí, Viana. O @. Bom, pode achar a gente ali no Instagram, né? Viana Triathlon, e também no Oval às 5 horas da manhã. Só aparecer. Mais fácil no Instagram, Viana Triathlon, do que no Oval às 5. Terça-feira, 5 horas em ponto, tá? Quarta-feira, 5h10, que eu dou uma aliviada. Só 10 minutos. E você, Sadraque? Pra galera encontrar você também, Sadraque? Começar a seguir a sua história. Tá lá no Instagram também, Sadraque Munique, né? Tá lá o nosso nome lá, quem quiser seguir lá é só entrar lá. E tamo lá, sempre vou estar postando vídeos lá, fazendo aquela resenhinha, né? E também 5 horas da manhã lá no Oval. Nos treinos mostrando nosso sofrimento lá. Né? E é isso aí, galera. Agradecer a Deus aí e agradecer toda a família. Show. Galera, eu estive aqui, ó, mais esse episódio do Café com o do Granado, esse bate-papo legal, essa conversa legal, essa resenha com 2 caras que eu admiro demais. Viana, ele sabe disso há muito tempo, desde antes de eu ser atleta de corrida. O Sadraque, desde que a gente se conheceu, parece que a gente teve uma conexão muito massa ali e rolou essa amizade, rolou esse flerte, esse olhar, esse menino charmoso. E eu só queria agradecer a presença de vocês dois. Obrigado mais uma vez. Viana Triathlon, Sadraque Munique. Quem procurar o Viana por causa do podcast tem desconto já no que ele vai lançar da assessoria de corrida. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Você que assistiu por aqui, você que assistiu o corte. Enfim, muito obrigado por você estar até aqui no Café com a do Granado. E beijo no coração e se prepara para os próximos episódios. Isso aí, galera. Valeu.